No dia em que o bebê nasceu, algo surpreendente aconteceu. 5 espadas pairavam de cabeça para baixo sobre sua cabeça. Sua mãe queria que ele recebesse a bênção da espada, mas o ritual encheu o garoto de uma agonia insuportável. Em sua vida passada, ele havia sido o santo da espada mais forte do mundo. Naquela época, ele carregava incontáveis esperanças e fardos em seus ombros. Então chegou o momento em que ele finalmente matou o rei demônio. Foi quando ele jurou nunca mais tocar em uma espada. A batalha havia consumido quase toda a sua força vital. Ao morrer, seu último pensamento foi que finalmente estava livre. Mas quando ele recuperou a consciência, 2 estranhos o encaravam. Ele de alguma forma havia renascido como Riley, o filho mais novo do Conde Fileta. Não havia dúvidas sobre isso. Ele havia entrado em outro mundo com todas as suas memórias antigas intactas. Um homem por perto disse: agora que a criança nasceu, preparem-na para a bênção da espada. Pela conversa deles, Riley percebeu que este era um mundo construído em torno da esgrima. Mas em sua vida passada, ele havia jurado nunca mais tocar em uma espada. Quando Riley olhou para cima, 5 espadas pairavam sobre sua cabeça. Para ele, todos na sala pareciam completamente insanos. Vendo quão agitado ele estava, os adultos presumiram que ele mal podia esperar para empunhar uma espada. Eles não faziam ideia de que tocar em uma era a última coisa que Riley queria. Então Riley desatou a chorar. Sua mente adulta estava presa no corpo de um bebê que não conseguia falar, e ele queria gritar: por que vocês não me matam logo? 19 anos se passaram, num piscar de olhos. Chegará a hora da casa e Fileta escolher seu próximo herdeiro. O filho mais velho era Ryan Fileta, conhecido como a Lâmina Forte. Ele era um espadachim que buscava um poder avassalador em sua forma mais pura. O segundo filho era Lloyd, um espadachim famoso acima de tudo por sua velocidade. Diziam os rumores que ele podia matar um oponente antes que uma única gota de água atingisse o chão, mas o terceiro filho era aquele que todos menosprezavam. Aquele terceiro jovem mestre é completamente inútil. Ele é preguiçoso por natureza. A casa e Fileta nunca sofreu uma desonra tão grande. O mordomo ficou furioso ao ouvir aquilo. Ele bateu o copo com força na mesa. Como ousam, plebeus imundos, insultar o terceiro jovem mestre? Na verdade, o próprio Riley já tinha ouvido muitos desses rumores, mas ele não se importava. Nada o faria tocar em uma espada novamente. Tudo o que ele queria era uma vida calma e pacífica. Este mundo não era ruim, mas não tinha Coca-Cola. Ultimamente, Riley até sonhava com isso. Depois de tantos anos, Riley achou que finalmente poderia esquecer sua vida passada. Aos 19 anos, Riley nunca imaginou que libertar a espada sagrada que ninguém mais conseguia mover. Ele certamente nunca esperou se tornar o herói que liderou a luta contra o Rei Demônio. Ele não tinha vida própria naquela época. Ele só podia continuar lutando como um herói exausto. Foi por isso que Riley jurou nunca tocar em uma espada nesta vida. Não importava o que acontecesse, ele jamais quebraria esse juramento. Ele nunca mais pegaria em uma espada. O mordomo de antes encontrou Riley e perguntou: a seleção do herdeiro está quase chegando. Terceiro jovem mestre, o senhor praticou esgrima hoje? Riley bocejou e respondeu: me chamam de preguiçoso por um motivo. É claro que não toquei numa espada, e eu não poderia me importar menos com esses rumores. Mais importante ainda, eu acho que meus irmãos são muito mais aptos a se tornarem o próximo líder da família. Sua resposta enfureceu o mordomo. Terceiro jovem mestre, o senhor é o espadachim mais talentoso que já vi. Riley paralisou por um momento antes de responder: mas eu não quero segurar uma espada. Eu posso me machucar se usar uma. Essa resposta quase deixou o mordomo louco. Naquele dia, Riley almoçou com sua mãe. Ela lhe disse que ele era tão qualificado quanto os outros para se tornar o próximo líder da família. Riley se sentiu impotente. Será que nem sua própria mãe o compreendia? Mas ela disse gentilmente: se largar a espada é o que faz meu filho feliz, então espero que ele nunca pegue em uma pelo resto da vida. Riley nunca conheceu uma mãe tão maravilhosa em sua vida passada, e as palavras dela quase o levaram às lágrimas. O mordomo não pôde deixar de perguntar: minha senhora, nada disso a deixa com raiva? O primeiro e o segundo jovens mestres o humilham constantemente, e a senhora Aurélie faz o mesmo sempre que tem a chance. Mas Riley realmente não se importava. Ele não tinha motivos para se preocupar com o que as outras pessoas pensavam dele. O mordomo já havia reconhecido o talento extraordinário de Riley há muito tempo e acreditava que sua mãe também o havia notado. Riley já havia aprendido a falar quando tinha 1 ano de idade. Quando Riley tinha 2 anos, o mordomo reconheceu seu incrível potencial. Quando Riley completou 3 anos, ele já dominava a leitura e a escrita, mas o apoio de sua mãe era tudo de que ele precisava. Com uma vida como essa, Riley não tinha motivos para nunca mais empunhar uma espada. Mas quando Riley olhou para cima, sua expressão congelou de repente. Sangue escorria do canto da boca de sua mãe. Ela olhou fixamente para Riley,
e então desabou bem na sua frente. O coração de Riley deu um salto. O que estava acontecendo com sua mãe? Nesta vida, ele nunca havia empunhado uma espada ou aceitado qualquer grande missão. Todos deveriam estar felizes. Então por que isso ainda estava acontecendo com sua mãe? Uma onda de fúria irrompeu dentro de Riley. O mordomo se moveu imediatamente para chamar um médico. Mas naquele momento, Riley ouviu alguém sussurrar, aquele estorvo finalmente vai desaparecer. A voz mal era audível, mas Riley ouviu cada palavra. A pessoa que havia envenenado sua mãe era a Sra. Aurelie, a primeira esposa de seu pai. Riley estremeceu de raiva. Ele não havia feito absolutamente nada. Então, por que aquela mulher havia decidido vir atrás dele? Ele imediatamente ordenou ao mordomo que se apressasse e encontrasse um médico. Deixe a mamãe comigo. Eu já havia memorizado a enciclopédia de sementes medicinais aos 5 anos, então pelo menos posso estancar o sangramento. Tem mais uma coisa. Traga minha espada de madeira. Desta vez, Riley havia decidido empunhar uma espada. Graças ao tratamento cuidadoso de Riley, a condição de sua mãe finalmente se estabilizou. Felizmente, a vida dela não corria mais perigo imediato. O pulso dela estava constante, então provavelmente não era um veneno mortal. Era mais provável que fosse uma droga que acelerara sua doença já existente. Mas aquilo ainda ultrapassava os limites de Riley. Sua mãe teve sorte de sobreviver depois de tossir tanto sangue, e o mordomo deve ser capaz de descobrir o culpado. O mordomo já havia detido cada empregada responsável por preparar e servir a refeição. Se alguém havia ordenado que fizessem isso só seria descoberto após um interrogatório. Ainda não havia nenhuma prova concreta. O mordomo pediu desculpas a Riley, dizendo que isso poderia nunca ter acontecido se ele tivesse sido mais cuidadoso. Riley sorriu e falou ao mordomo sobre um ditado que ouvirá em seus sonhos daquele mundo estranho: nunca acorde um leão adormecido. Agora, Riley precisava pegar sua espada de madeira e encontrar alguém. Sua mãe, enquanto isso, teria que permanecer sob os cuidados do mordomo. Riley tinha apenas um desejo nesta vida. Ele queria permanecer ao lado das pessoas que amava e viver feliz com elas pelo maior tempo possível. Mas algum tolo imprudente estava tentando destruir tudo e tirar o único desejo que ele tinha em sua vida. Nesse momento, Riley avistou uma figura à frente. Ele imediatamente chamou: ora, se não é a Sra. Aurelie. Eu estava procurando a senhora por toda parte, e aqui está. A figura era a Sra. Aurelie, a mulher que sempre desprezou Riley. Aurelie se virou e disse: então é você. Há quanto tempo, Riley? Como o nosso jovem mestre preguiçoso está se sentindo ultimamente? Riley agradeceu com entusiasmo exagerado. Obrigado pela sua preocupação. Graças à senhora. Tanto a minha mãe quanto eu estamos perfeitamente saudáveis, então vim agradecer pessoalmente. A primeira esposa riu. Você certamente tem jeito com as palavras. Eu apenas fiz o que deveria fazer. Ainda assim, eu me preocupo com o único filho da Iris. Parece que a famosa lâmina preguiçosa finalmente está mudando de atitude. Você até está segurando uma espada de madeira. Riley respondeu calmamente: eu simplesmente mudei de ideia. Ao mesmo tempo, ele notou que Aurelie cheirava exatamente como a sopa que sua mãe havia consumido. Aurelie elogiou seu faro aguçado e afirmou que havia passado pela sala de jantar mais cedo, então o cheiro devia ter impregnado nela. Mas, para Riley, o comportamento dela hoje estava extremamente incomum. Aurelie tinha se cansado da conversa e disse friamente: dizem que quando alguém começa a agir de forma estranha de repente, a morte não está longe. Pare de acenar com essa espada de madeira por aí e continue vivendo em silêncio. Assim como antes, continue sendo a lâmina preguiçosa e despreocupada, e aproveite o resto da sua vida. Na verdade, a Sra. Aurelie estava vigiando Riley de perto o tempo todo. Ela até enviou alguém para monitorar cada movimento dele. Depois de checar sua mãe, Riley pegou sua espada de madeira e entrou no campo de treinamento. Isso enfureceu Aurelie. Riley havia jurado nunca mais empunhar uma espada, mas agora tinha pegado uma e até ousado olhar feio para ela. Ela decidiu acabar com tudo naquela mesma noite. O homem de preto assentiu, mas ele não subestimou Riley. Ele tinha observado secretamente Riley treinar mais cedo naquele dia, e cada movimento parecia cheio de aberturas. Mesmo assim, ele não conseguia afastar a sensação de que Riley já o havia descoberto. Era perturbador. Como se Riley tivesse jogado a isca e estivesse calmamente esperando o peixe morder. Aurelie disse a ele para parar de pensar demais nisso. Ela ordenou que ele agisse imediatamente. Naquela noite, o homem de preto invadiu o quarto de Riley. Riley ergueu sua espada de madeira e disse: por que demorou tanto? Eu estive esperando por você. O homem de preto se assustou e olhou imediatamente para Riley. Riley exibia um sorriso de zombaria. Você me deixou esperando desde que entrei no campo de treinamento. Você é cauteloso até demais, não é? O assassino estava perplexo. Um momento atrás, ele não tinha sentido mais ninguém no quarto. No instante seguinte,
Riley desferiu um golpe com sua espada de madeira. O assassino sentiu o perigo de imediato. Riley era completamente diferente do garoto que ele havia observado no campo de treinamento. O que o aterrorizava ainda mais era que o último golpe de Riley havia atravessado direto o chão. Riley riu baixo. Pare de se segurar. Se você perder o foco de novo, eu realmente vou te matar com um só golpe. Riley já sabia quem o tinha enviado. Tinha que ser a Sra. Aurelie. Mas o plano dela estava prestes a falhar porque o assassino que ela contratou não conseguia nem bloquear uma espada de madeira. Só então o espadachim vestido de preto percebeu que sua própria arma era uma lâmina de aço afiada, enquanto Riley segurava apenas uma espada de madeira. A constatação foi aterrorizante. Quando ele tentou fugir, Riley não tinha a menor intenção de deixá-lo escapar. Riley desceu a espada de madeira mais uma vez. O golpe acabou com a vida do assassino na mesma hora. Após matar o assassino, Riley voltou para o seu quarto. Um mordomo entrou logo depois. Ele disse que um cadáver havia sido descoberto perto do corredor. Riley esperava algo sério, mas era apenas um cadáver. O mordomo acreditava que o assunto estava longe de ser algo trivial. O homem morto era claramente um assassino que havia se infiltrado na propriedade do conde, mas ninguém sabia como ele tinha morrido. Enquanto isso, a Sra. Aurelie foi tomada pelo pânico. Ela não conseguia entender como tudo tinha dado tão errado. As notícias do que havia acontecido com a mãe de Riley também haviam chegado ao conde. Mas a infiltração do assassino deixou o mordomo profundamente alarmado. Ele não estava com medo por si mesmo. Ele temia que Riley pudesse ser atacado, então se recusou a deixar o terceiro jovem mestre ficar sozinho. Ele não fazia ideia de que Riley era quem havia matado o assassino. Riley simplesmente disse a ele para não se preocupar e focar em proteger a sua mãe. Riley acrescentou: prepare as sementes medicinais listadas aqui para a mãe. Elas devem ajudá-la a se recuperar mais rápido. O mordomo então saiu do quarto, mas não percebeu a adaga do assassino escondida embaixo da mesa de Riley. O conde também estava investigando o incidente, e sua expressão estava assustadoramente sombria. Em pé atrás dele, a Sra. Aurelie ficou cada vez mais ansiosa, incapaz de entender como a situação havia saído tanto do controle. Sua tarefa mais urgente era encontrar a adaga do assassino. Se a arma continuasse desaparecida, significava que alguém de dentro da propriedade a tinha pegado. Mais tarde, Riley descansou sob uma árvore sombreada e perguntou ao mordomo como sua mãe estava se recuperando. O mordomo disse que o estado dela estava quase inalterado, mas que havia melhorado consideravelmente após tomar o remédio de Riley na noite anterior. Aliviado em ouvir que sua mãe estava a salvo, Riley decidiu tirar mais um cochilo. Mas o mordomo de repente caiu de joelhos. Terceiro jovem mestre, não está na hora de você voltar a empunhar uma espada? Riley respondeu: as pessoas precisam aprender a hora de desistir. Se eu preciso de algo para segurar, uma bengala funciona tão bem quanto uma espada. Além disso, a fruta daquela árvore parece madura. Pegue uma para mim e fique com uma para você. O mordomo ainda se perguntava o que poderia ter de tão especial naquela fruta. Mas no instante seguinte, seus olhos congelaram. Algo brilhava entre os galhos. Era uma pista que Riley havia plantado cuidadosamente para o mordomo encontrar. O mordomo disse imediatamente: a fruta pode esperar. Acho que acabei de descobrir algo importante. Ele pegou delicadamente uma pedrinha do chão. Com um movimento do polegar, ele a lançou para o alto e derrubou a adaga da árvore. Após examinar a adaga de perto, o mordomo teve certeza. Esta é a arma do assassino. Suas marcas combinam perfeitamente com a bainha vazia guardada no escritório do conde. Elas pertencem uma à outra. Enquanto isso, um homem dentro de outra carruagem recebia a mesma notícia. Ele decidiu limpar pessoalmente a bagunça deixada pelos assassinos. Que bando de inúteis! Não se pode confiar neles para nada. Com isso, ele calçou as luvas lentamente. Precisamos limpar isso de forma rápida e adequada. Não posso deixar minha preciosa filha em uma posição difícil. Naquele momento, a Sra. Aurelie estava consumida pela ansiedade. Por que a adaga perdida havia parado nas mãos do conde? E como conseguiram encontrá-la? Sem falar no número 3, que provou não passar de um fanfarrão inútil. A situação toda a estava enlouquecendo. Mas, bem na hora, alguém bateu em sua porta. Era seu filho, Lloyd. Aurelie se recompôs rapidamente. Por um momento, ela pensou que fosse o Riley. A infiltração do assassino deixou Lloyd extremamente cauteloso, então ele veio especificamente para proteger a mãe. Ele também trouxe outra notícia. A guilda de mercadores de seu avô materno havia chegado à vila. Aurelie sorriu de imediato. Meu pai está aqui, respondeu Lloyd. O avô não veio sozinho. Ele trouxe muita gente com ele. Aurelie deduziu na hora que o pai soubera da morte do número 3 e viera ajudá-la. Ela fingiu que estava tudo bem e disse para Lloyd voltar aos seus afazeres, já que tantos membros da guilda de seu pai estavam por perto. Aquela crise certamente seria resolvida.
Seu pai cuidaria pessoalmente de tudo. A expressão de Aurélie se contorceu com maldade. Aquela concubina maldita e a lâmina preguiçosa podem muito bem morrer. Logo a noite caiu, e Riley ainda relaxava à sombra da árvore. Então Riley ouviu os assassinos se comunicando por mensagem mental. O plano é o seguinte. O número 2 entra primeiro, seguido pelos números 4 e 5. Parecia que a decisão de Riley de entregar a adaga havia provocado Aurélie de vez. Afinal, apenas algumas horas se passaram, e ela já tinha reunido tantos assassinos. O objetivo deles era recuperar o corpo do número 3 sem serem detectados por ninguém na propriedade do conde. Mas antes que pudessem agir, a voz de Riley ecoou na mente de todos. Desculpem interromper a mensagem mental de vocês. Só quero deixar uma coisa bem clara. Não me importo com o que planejam fazer na propriedade do conde, mas não me forcem a me envolver. Não vamos causar problemas uns aos outros. A menos que não tenham outra escolha, fiquem fora desta residência. Eu já disse o que precisava. A escolha é de vocês. Um dos assassinos logo perguntou aos outros por mensagem mental. Fui o único a ouvir essa voz ou todos vocês também ouviram? Todos confirmaram que também tinham ouvido. Como o estranho usou uma mensagem mental, nenhum deles sabia que a voz era de Riley. Um dos assassinos sugeriu recuar imediatamente, mas os outros se recusaram. Eles ainda precisavam concluir sua missão principal. No fim das contas, os assassinos entraram na propriedade do conde. O número 2 e o número 10 recuperariam o corpo, enquanto os outros dariam cobertura. Se fossem capturados, deveriam se matar imediatamente. Eles não podiam deixar nenhum rastro para trás. Embora Iris fosse apenas a concubina do conde, ainda era sua esposa e provavelmente tinha guardas pessoais a protegendo. Eles pretendiam concluir a missão sem que ninguém notasse, mas um assassino alegou que não havia necessidade de tanta cautela. O filho da concubina nem sequer conseguia empunhar uma espada. A missão deveria ser fácil, e eles poderiam até usá-la para conseguir uma promoção. Porém, no instante seguinte, o assassino congelou ao ouvir a voz ecoar em sua mente mais uma vez. Acredito que falei para não entrarem a não ser que não tivessem outra escolha. Os dois assassinos se viraram no mesmo instante, mas não havia ninguém atrás deles. Riley riu baixinho. Vocês dois são mesmo muito fracos. Não conseguem nem descobrir onde eu estou. Eu já dei uma chance a vocês. Como se recusaram a aceitá-la, não terei nenhuma piedade. Afinal de contas, a escolha foi de vocês. Não tem mais ninguém para culpar. Só então perceberam que a pessoa diante deles era Riley, o jovem mestre conhecido como a Lâmina Preguiçosa. Os dois assassinos desapareceram de onde estavam. Um deles declarou friamente. Como punição pela sua arrogância, acabaremos com a sua vida num instante. No momento seguinte, Riley desamarrou lentamente a corda ao seu lado. Mas, para Riley, eles eram dolorosamente lentos. Um atacou por trás, enquanto o outro avançou pela frente. De repente, um dos assassinos sentiu o perigo. Uma espada curta já havia perfurado seu peito, mas ele sequer viu quando a lâmina entrou em seu corpo. Riley disse friamente, eu já avisei para não me causarem problemas. Com um leve movimento do braço, Riley cortou o assassino ao meio. O outro assassino o encarou, incrédulo. Que tipo de força conseguiria dividir um homem ao meio com um único golpe? O que era pior, a expressão de Riley continuava completamente calma. O assassino finalmente percebeu que a inteligência deles estava errada. O terceiro jovem mestre era um especialista, mas essa constatação chegou tarde demais. Riley não tinha nenhuma intenção de deixá-lo escapar. Riley ordenou que ele saísse e lutasse. Você não sairá vivo a menos que me mate primeiro. Essas palavras enfureceram o assassino por completo. Ele saiu de seu esconderijo. Como ousa me subestimar? Mas Riley não o estava subestimando. Ele nunca considerou o assassino como uma ameaça. Com um golpe casual, Riley decepou seu braço. Num piscar de olhos, o assassino finalmente sentiu o verdadeiro medo. Ele não conseguia acreditar que seu braço tinha sido decepado tão facilmente. Seu único pensamento era escapar. Se não fugisse agora, ele perderia a vida. Mas no momento em que esse pensamento passou por sua mente, Riley percebeu suas intenções. Tentar fugir no meio de uma luta demonstrava uma falta de bom senso impressionante. Riley saltou no ar imediatamente. Eu já avisei que não deveríamos causar problemas um ao outro. Tudo o que acontecer a partir de agora é culpa sua. Com vários assobios cortantes no ar, Riley desferiu uma enxurrada de golpes com sua espada curta. Em apenas 2 suspiros, o assassino estava morto. Os movimentos de Riley foram limpos e incrivelmente rápidos. Sua vítima sequer teve a chance de gritar. Riley esperava que os 2 assassinos fossem um pouco divertidos, mas eles eram tão fracos que a luta toda foi dolorosamente entediante. Enquanto isso, a empregada e o mordomo de Riley também foram emboscados pelos assassinos. A empregada começou a entrar em pânico. Havia inimigos demais. Quando tantos assassinos conseguiram invadir a propriedade do conde?
Nesse momento, uma luz azul irrompeu pela lâmina do mordomo. Com um único corte horizontal, ele matou 2 assassinos. O que vocês acham que é este lugar? Como ousam entrar assim tão casualmente? Pelo visto, vocês não passam de um bando de capangas sem nome. O mordomo então ordenou que a empregada de Riley, Sarah, protegesse a Lady Iris a todo custo. Ele mesmo procuraria pelo terceiro jovem mestre. Riley não estava em lugar nenhum. E se continuasse desaparecido, ele já poderia ter sido morto. O mordomo rezou silenciosamente para que nada tivesse acontecido com seu jovem mestre. Riley era incrivelmente inteligente. Diante desse tipo de perigo, ele provavelmente havia se escondido em algum lugar seguro. Mas o mordomo ainda não conseguia ficar tranquilo. Foi então que uma figura apareceu à sua frente. O mordomo parou imediatamente. Ele percebeu apenas pela presença do homem que esse assassino não era um lutador comum. O mordomo avisou friamente, saia da frente. Não tenho tempo a perder com você. Vá embora agora, e pouparei sua vida. Mas o assassino sacou sua adaga, claramente com a intenção de lutar. O mordomo sabia que continuar conversando era inútil, então apertou com força o cabo de sua espada. Então, ele avançou de repente e investiu contra o assassino. Isso acaba agora. Para sua surpresa, o assassino era altamente habilidoso. Ele bloqueou a primeira onda de ataques do mordomo e manteve sua posição com firmeza. O assassino então girou e lançou um contra-ataque, mas o mordomo reagiu ainda mais rápido. O assassino sentiu imediatamente que algo estava errado. O que estava acontecendo com esse velho? Após mais algumas trocas de golpes, o corpo do mordomo começou a tremer, mas ele não podia deixar o inimigo ver sua fraqueza. Com habilidades tão patéticas, você ousa desafiar a Casa Poleta? Após desviar do corte horizontal do mordomo, o assassino investiu imediatamente contra ele. Naquele momento, o assassino finalmente encontrou uma brecha na defesa do mordomo. O mordomo havia lutado inúmeras batalhas na juventude, deixando seu corpo coberto de feridas antigas. Aquelas velhas feridas doeram de repente no pior momento possível. Enquanto seus movimentos vacilavam, um som úmido de facada ecoou. Uma adaga tinha voado por trás e se cravado no ombro do assassino. O ataque foi tão rápido que o assassino não conseguiu reagir. Ele não tinha sentido nem o menor traço de intenção assassina. Os olhos do mordomo ficaram frios. Ele finalmente havia encontrado sua chance de contra-atacar. No instante seguinte, ele balançou sua espada horizontalmente e cortou a garganta do assassino. Com um baque surdo, o assassino caiu morto. O que tinha acabado de acontecer foi certamente estranho, mas o mordomo não tinha tempo para investigar. Ele ainda precisava encontrar o terceiro jovem mestre e não podia perder nem mais um segundo. O mordomo correu pela propriedade, chamando repetidamente por Riley. Ele não fazia ideia de que Riley estava escondido atrás dele momentos antes. Riley quase havia exposto sua posição. Depois de tantos anos sem usar uma arma, ele realmente estava enferrujado. Riley havia mirado no coração do assassino, mas a adaga tinha se desviado um pouco do alvo. Fazia muito tempo desde sua última batalha, e seu novo corpo ainda precisava de tempo para se ajustar. Ainda assim, todos os assassinos na área imediata já deviam ter sido eliminados. Vários minutos depois, o mordomo continuava procurando desesperadamente por Riley. Finalmente, ele avistou Riley deitado em uma árvore. Riley perguntou por que o mordomo estava vagando por aí tão tarde da noite e se algo tinha acontecido. Mas o mordomo não tinha tempo para explicar. Ele simplesmente ordenou que Riley o seguisse. Riley deu uma risada. O que aconteceu? Assassinos invadiram a propriedade? Com um baque, Riley pulou da árvore. Ele tentou esconder a verdade com uma atuação dolorosamente nada convincente. Eu achei que algo ruim pudesse acontecer, então me escondi lá em cima. O mordomo foi tomado pelo alívio. Se algo tivesse acontecido com Riley, ele não iria querer continuar vivendo. Essa situação era muito mais séria do que o incidente anterior. Apenas o mordomo e Sarah já tinham topado com um total de 15 assassinos. Riley então perguntou se a mãe dele estava a salvo. O mordomo ficou profundamente emocionado. Mesmo numa crise como essa, Riley ainda se preocupava com a mãe. As pessoas podiam chamá-lo de preguiçoso, mas ninguém jamais poderia questionar sua devoção. O terceiro jovem mestre deles era realmente o melhor. O mordomo garantiu a Riley que não havia motivo para preocupação. Sarah era extremamente capacitada e protegeria a Lady Iris. Quando entraram na residência, o mordomo guiou Riley com cuidado, evitando todos os lugares onde um assassino pudesse estar escondido. Ele não fazia ideia de que Riley já tinha eliminado todos os inimigos por perto. Não havia necessidade de tanta cautela. Mas Riley não podia revelar a verdade, então continuou fingindo que não sabia de nada. Foi então que Riley disse para o mordomo parar. Algo que você disse me fez lembrar. Eu acho que vi uma coisa estranha mais cedo. Pode estar conectado aos assassinos que invadiram a propriedade.
O mordomo congelou quando viu o objeto que Riley lhe entregou. Riley acenou com a cabeça, indicando que as suspeitas do mordomo estavam corretas. Mas então o mordomo perguntou, terceiro jovem mestre, este é um papel higiênico que você já usou? Riley ficou completamente sem palavras. Chega de bobagens. Apenas se apresse e examine isso. O mordomo suspirou. Já que você insiste, terceiro jovem mestre, darei uma olhada mais de perto. O bilhete continha uma receita. Operação sopa grossa, pó de folha de caras, erva de nonglo e cogumelo cocatane. O mordomo reconheceu instantaneamente a caligrafia. Ao lado, alguém tinha escrito com tinta vermelha para tomar antes das refeições. Seu pulso tremia de raiva. O veneno escondido na sopa da senhora Iris tinha vindo dessa mesma receita. Enquanto isso, o conde estava travando uma batalha com um assassino, mas esse assassino em particular havia escolhido um oponente extremamente infeliz. Ele havia escolhido o homem errado desde o início. Ele não tinha a menor chance contra o conde. Felizmente, ele já havia recuperado a adaga. Tudo o que ele precisava fazer era ganhar tempo suficiente para que os outros recuassem. A bomba de fumaça detonaria em aproximadamente 2 minutos. Se ele conseguisse aguentar até lá, poderia escapar na confusão. Com um zumbido agudo no ar, suas armas se chocaram mais uma vez. O assassino passou a maior parte da batalha se esquivando, pois não conseguia enfrentar o conde de frente. Uma de suas mãos já havia sido ferida durante suas tentativas de se esquivar. O conde era esmagadoramente poderoso, mas o recuo constante do assassino o tornava difícil de ser capturado. O conde pretendia capturá-lo vivo, mas agora decidiu matá-lo. Suor frio cobria a testa do assassino. Ele sabia que o conde estava finalmente falando sério. No instante seguinte, uma aura azul de espada se ergueu lentamente ao redor do conde. Como cortesia de um espadachim para outro, permitirei que você diga suas últimas palavras. Mas, de repente, alguém invadiu o quarto. Era o mordomo. Mestre, encontrei a pessoa por trás do envenenamento da senhora Iris. Quando o conde viu a pessoa que o mordomo havia trazido, seus olhos se arregalaram em choque. A mente por trás do envenenamento era a senhora Aurélie. O assassino encapuzado também congelou no momento em que a viu. Quando o mordomo viu o conde lutando contra o assassino, ele não pôde deixar de admirar a ousadia do intruso. Afinal de contas, o conde nunca o havia considerado uma ameaça real. Ele poderia matar o assassino sempre que quisesse. O assassino encapuzado imediatamente guardou sua adaga, claramente não querendo continuar lutando na frente de sua filha. O conde aceitou o bilhete e começou a ler a partir das palavras, Operação Sopa Grossa. Quando terminou, seu braço estava tremendo. O conde estava verdadeiramente furioso. Alguém ousara envenenar sua esposa. O mordomo ao seu lado estava igualmente enfurecido. Ele identificou diretamente a caligrafia como sendo da senhora Aurélie. Enquanto isso, Riley ficou com a mãe. Ele sabia que o mordomo provavelmente já havia entregado o bilhete e os crimes de Aurélie seriam expostos em breve. A mãe dele acordou e olhou em sua direção. Riley, você está mesmo bem? Você se machucou? Ela também estava profundamente confusa. De onde vieram todos aqueles assassinos? O desastre havia acontecido completamente do nada. Mas Riley sentiu um calor no coração. Mesmo em uma situação tão perigosa, a primeira preocupação de sua mãe ainda era a segurança dele. Felizmente, a senhora Iris agora estava salva. Pouco tempo depois, o mordomo entrou no quarto e confirmou que a senhora Aurélie havia ordenado o envenenamento. Iris e Sarah congelaram. Aurélie era alguém que Iris sempre tratara como uma irmã próxima, mas ela tentava matá-la secretamente. No início, Iris se recusou a acreditar, mas as evidências eram inegáveis. Ela não conseguia entender por que Aurélie queria vê-la morta. Pensar que sua sopa diária continha veneno deixou Iris furiosa. De repente, os olhos dela se arregalaram. O choque foi tão intenso que seus joelhos cederam, fazendo-a cair no chão. Iris sempre soube que Aurélie não gostava dela, mas nunca imaginou que a mulher tentaria de fato matá-la. Riley se virou para o mordomo e perguntou como seu pai pretendia lidar com a situação. O mordomo explicou que o conde estava lidando com todos os envolvidos, incluindo uma visita inesperada. Aquele convidado indesejado era o pai de Aurélie. Os eventos daquela noite trouxeram ao conde um choque atrás do outro. Seu próprio sogro enviará assassinos contra ele, enquanto uma de suas esposas tentará assassinar a outra. O conde estava furioso. Depois de tudo que vocês fizeram, ainda tem algo a dizer? Mas o conde acabou poupando Aurélie e o pai dela. Ele simplesmente ordenou que deixassem a propriedade imediatamente. A partir de hoje, nunca mais coloquem os pés aqui. Aurélie e o pai dela então deixaram a propriedade do conde. Para Aurélie, o castigo era impossível de aceitar. Tudo o que havia acontecido parecia um pesadelo terrível, mas o pai dela sabia que esse desastre era inevitável. Mesmo que a verdade não tivesse vindo à tona esta noite, ela acabaria surgindo com o tempo. Fracassar mais cedo poderia realmente ser melhor para eles.
Nesse momento, uma lâmina curta voou da escuridão, girando pelo ar. Aurélie imediatamente notou Riley escondido ali perto. Riley riu baixinho. Bem, isso é interessante. Eu não esperava que nenhum de vocês saísse vivo da propriedade. O pai de Aurélie estava igualmente perplexo. Por que o lâmina preguiçosa apareceu aqui? Riley tinha vindo por um simples motivo. Ele queria vingança por sua mãe. Essa mulher e esse velho não sairão daqui vivos esta noite. Aurélie avançou imediatamente contra Riley. Como você ousa ficar aí e dizer bobagens na minha cara? Riley não demonstrou preocupação. Vá em frente e me ataque. Se eu me machucar, você acha que o pai vai te perdoar algum dia? O pai de Aurélie impediu sua filha. Ele mesmo mataria Riley e garantiria que o garoto nunca voltasse para a propriedade do conde. Um grande grupo de assassinos surgiu da escuridão atrás dele, mas Riley não considerou nenhum deles uma ameaça. Ele levantou a mão para impedi-los. Nenhum de vocês veio atrás de mim hoje, então estou disposto a deixar que vão embora. Mas não posso poupar este homem nem esta mulher. Ela ameaçou a vida da minha mãe, enviou assassinos atrás de mim 2 vezes e planeou assassinar a minha mãe. Ela nunca conseguiria enquanto eu estivesse aqui, mas ainda tem de pagar pelo que fez. No instante seguinte, o pai de Aurélie puxou da sua adaga e lançou um ataque surpresa. Riley inclinou-se casualmente para o lado e evitou a lâmina. Aurélie e o seu pai olharam incrédulos. Poderia o homem conhecido como a lâmina preguiçosa ser incrivelmente poderoso? Aurélie ordenou imediatamente aos assassinos que matassem Riley. No momento em que ela deu a ordem, vários assassinos caíram da escuridão e cercaram-no. 2 deles foram os primeiros a aproximar-se de Riley, mas Riley continuou a não os considerar dignos da sua atenção. Já que estão determinados a matar-me, não me culpem por massacrar cada um de vocês. A cena despertou memórias da vida anterior de Riley. Os assassinos tinham-no como alvo muitas vezes na altura, mas ele odiava matar e acreditava que ainda eram humanos. Por isso, sempre lhes tinha mostrado misericórdia. Mas a sua esposa, nessa vida anterior, tinha sido assassinada depois disso. Desta vez, Riley recusou-se a repetir o mesmo erro. Quando chegarem ao inferno, não comecem a vomitar desculpas estranhas. Afinal de contas, vocês mesmos escolheram a morte. Entretanto, vários assassinos tinham cercado completamente Riley. Se pelo menos um dos seus ataques acertasse, ele certamente morreria. Mas um segundo depois, todos os assassinos tinham sido cortados ao meio na cintura. Riley disse calmamente, desculpem, pessoal, não tenho a intenção de viver da maneira que vivi na minha vida anterior. O pai de Aurélie olhou com incredulidade. Os seus assassinos de elite tinham sido aniquilados num instante. Nenhuma pessoa comum poderia possuir um poder tão esmagador. Ainda mais inacreditável era o facto de Riley ter feito apenas com uma espada de madeira. O pai de Aurélie tremia incontrolavelmente, demasiado aterrorizado para se mexer, mas Riley não tinha intenção de o poupar. Eu já fui um herói. Então, vou mostrar-vos alguma misericórdia e mandar-vos pessoalmente para o outro lado. Os joelhos do pai de Aurélie fraquejaram. Ele caiu no chão e implorou desesperadamente a Riley por misericórdia. Mas ele não estava a implorar pela sua própria vida. Ele estava a implorar a Riley para poupar a sua filha, e aquela visão mexeu com algo dentro de Riley. Parecia que o velho ditado era verdadeiro. Mesmo as piores pessoas podiam amar genuinamente seus filhos. O pai de Aurélie continuou a implorar. A minha filha pode ter feito coisas terríveis, mas não é má por natureza. Ela simplesmente escolheu o caminho errado. Por favor, não a mate. Infelizmente, ele tinha implorado a pessoa errada. Riley não era nenhum santo, e nunca mostraria misericórdia a um inimigo. Ele recusou-se a repetir o erro que tinha cometido na sua vida anterior. Com um único golpe ensanguentado, Riley matou Aurélie e o seu pai ao mesmo tempo. Mas depois de os matar, Riley reparou que a sua mão estava a tremer. Não havia nada a fazer. Ele tinha passado 19 anos pacíficos sem lutar a sério com ninguém. Parecia que teria de voltar a empunhar uma espada. Caso contrário, nunca seria capaz de proteger a sua mãe. O amanhecer chegou rapidamente. Sarah procurou por todo lado, mas não conseguiu encontrar Riley. O mordomo também procurou por toda a propriedade do conde. Ainda assim, o terceiro jovem mestre não estava em lado nenhum. O mordomo começou a temer que Riley pudesse ter sido raptado pelos restantes assassinos. Sarah desatou imediatamente a chorar. O terceiro jovem mestre é a pessoa mais fraca desta família. Ele não teria qualquer hipótese contra um assassino. Mas o mordomo não tinha certeza absoluta. Riley podia ter se escondido em algum lugar de novo. Sarah insistiu que era impossível. Riley tinha estado dentro do quarto da senhora Iris. Não havia qualquer hipótese de ele brincar às escondidas durante uma crise como esta. Os assassinos tinham de ser os responsáveis. Nada mais poderia explicar o seu desaparecimento. O mordomo rugiu imediatamente. Então por que é que ainda estás aí parada? Despacha-te e encontra-o.
a ele. Nesse momento, o conde apareceu no topo das escadas. De que é que vocês os dois estão a falar? Sarah congelou, completamente sem saber como responder. O conde continuou. A não ser que a audição me tenha falhado, estavam a falar do meu filho mais novo? Suor frio cobriu a testa do mordomo. Riley já era considerado o filho mais fraco da família, e o conde ainda estava furioso. Se admitissem que os assassinos o poderiam ter raptado, havia apenas uma resposta que eles esperavam. O quê? Ele foi raptado por assassinos? Que decepcionante. Não se deem ao trabalho de o procurar. A casa e Fileta não tem necessidade de uma criança tão fraca. O mordomo e a Sarah tinham imaginado exatamente a mesma resposta terrível. Mas, mesmo quando o mordomo se preparava para explicar, Riley apareceu de repente atrás deles. Vocês os dois estavam à minha procura? O mordomo correu imediatamente e puxou Riley para um abraço apertado. Terceiro jovem mestre, onde é que esteve? Faz ideia do quão preocupados estivemos? O seu pai falou então calmamente. Riley, vem comigo. Riley apagou imediatamente o sorriso do seu rosto. Sim, pai. Pouco tempo depois, Riley entrou no escritório do seu pai. O seu pai já tinha descoberto que Riley tinha encontrado o bilhete. O seu segundo irmão, Lloyd, exigiu furiosamente. Como é que ainda consegues brincar às escondidas numa altura destas? Não sabes que a mãe foi expulsa da família? Riley fez uma expressão inocente. Está a dizer que a senhora Aurelie foi banida da propriedade? Lloyd retrucou, para de fingir. Não há qualquer hipótese de não saberes. Você falsificou esse bilhete porque queria que minha mãe fosse expulsa. Com isso, Lloyd avançou furiosamente em direção a Riley. Riley fingiu estar assustado no início, mas logo percebeu que Lloyd estava apenas descarregando sua raiva. O irmão dele era insuportavelmente barulhento. Além disso, o pai deles estava bem ali, assistindo a tudo. Como era de se esperar, o pai deles falou imediatamente. Chega, Lloyd. Não diga mais nenhuma palavra. Não importa o que você acredite, Aurelie envenenou a sopa de íris. Ela também foi quem trouxe aqueles assassinos para nossa casa. O pai explicou que Riley não estava sendo interrogado como suspeito. Ele simplesmente queria saber como Riley havia encontrado o bilhete, pois não poderia estar jogado no chão por acaso. Mas a resposta seguinte de Riley deixou Lloyd paralisado. Eu esbarrei em vários assassinos vigiando o quarto da mãe. Vocês devem ter ouvido que recentemente balancei uma espada de madeira no campo de treinamento. Naquele dia, um dos assassinos avançou contra mim. Não tive escolha a não ser lutar contra ele com a espada de madeira nas mãos. Eu mal consegui escapar deles. Mas quando voltei, todos os assassinos já estavam mortos. Encontrei aquele bilhete no corpo de um deles. Após ouvir a explicação de Riley, seu pai ficou em silêncio pensativo, mas Lloyd continuou insistindo que sua mãe nunca faria algo assim. Ele implorou ao pai que não confiasse na história de Riley. O conde se recusou a ouvir a defesa emocional de Lloyd e ordenou que ele voltasse para o seu quarto, bem quando Riley se virou para sair. Seu pai o chamou de volta de repente. Ele disse que havia outra coisa que precisavam discutir e ordenou que Riley voltasse ao escritório na manhã seguinte. A expressão de Riley tornou-se imediatamente tão amarga como se ele tivesse mordido um limão. Mas ele não recusou. Depois que Riley saiu do escritório, ele encontrou seu outro irmão, Ryan, esperando lá fora. Ryan não disse uma única palavra a ele. Isso serviu perfeitamente para Riley. Ele não tinha desejo nenhum de falar com nenhum de seus irmãos, mas Riley não sabia que, depois de se afastar, um sorriso compreensivo apareceu lentamente no rosto de Ryan. Na manhã seguinte, Riley entrou no escritório de seu pai. Mas a primeira coisa que seu pai disse o deixou atônito. Saia da família. Eu quero que você vá embora o mais rápido possível. Com isso, seu pai jogou um pedaço de papel na direção dele. Era um convite para o torneio de esgrima da capital. O seu pai esperava que ele competisse? Notando a expressão constrangida de seu pai, Riley percebeu que o homem simplesmente não sabia como se expressar. Ele só queria que Riley comparecesse ao torneio de esgrima. Ainda assim, ele fez parecer que estava expulsando o próprio filho de casa. Riley deu de ombros. Afinal de contas, seu pai já tinha visto como a sua esgrima parecia terrível. Mas seu pai insistiu. Ambos os irmãos de Riley já haviam participado do torneio, restando apenas ele. E este convite tinha sido endereçado especificamente para Riley. Isso significava que os organizadores estavam estendendo sua boa vontade tanto para a casa e Fileta quanto para o próprio Riley. Seu pai até descreveu o convite como um apelo afetuoso dos organizadores. Riley entrou em pânico imediatamente. Será que alguém realmente se apaixonou por ele? Ele declarou apressadamente que não tinha a menor intenção de participar. Mas o seu pai lhe disse para parar de ser difícil e ordenou que fosse para a capital. Eu observei você balançando aquela espada de madeira no outro dia. Sua técnica era um pouco rude, mas você não é um caso completamente perdido. Você ainda tem algum potencial, protestou Riley.
Você deve ter visto como o mordomo pareceu decepcionado. Pai, por favor, deixe-me desistir do torneio. Seu pai permaneceu firme, insistindo que acreditava que Riley poderia ter sucesso. Essas palavras imediatamente despertaram um medo profundo dentro de Riley. Em sua vida passada, inúmeras pessoas haviam olhado para ele com essa mesma fé e expectativa. No final, ele foi forçado a se tornar um herói e a aceitar a missão de matar o rei demônio. Riley nunca mais queria ver aquele tipo de olhar cheio de expectativas. Ele disse ao seu pai para parar de olhar para ele daquele jeito e nunca mais lhe dizer coisas assim. Com isso, Riley fugiu do escritório. Seu pai ordenou imediatamente que o mordomo pegasse e garantisse que ele participasse do torneio. Riley se escondeu dentro de um guarda-roupa, tremendo e se recusando a sair. Ele não conseguia entender o porquê de ter mantido as memórias de sua vida passada, ou por que havia reencarnado em uma família obcecada por esgrima. Todos nesta casa só podiam ser loucos. Eles estavam constantemente ensinando seus filhos a usar espadas. Ensinar as crianças era compreensível, mas até as criadas e os servos recebiam treinamento com espada. O mordomo também era um espadachim. Nesse momento, Riley ouviu Sarah procurando por ele. Sua mãe o acobertou. Não viu Riley. Tente procurar em outro lugar. Depois de ver Sarah sair, sua mãe bateu na porta do guarda-roupa. Ela se foi. Você já pode sair. No final, Iris sabia onde Riley estava se escondendo o tempo todo. Ela riu e o chamou de criança tola, dizendo para não se esconder sempre que encontrasse um problema. Ainda assim, nem mesmo Iris entendia o porquê de ele estar tão determinado a evitar o torneio de esgrima. Riley admitiu que tinha simplesmente medo de empunhar uma espada novamente. Iris então sugeriu férias de mãe e filho, um encontro especial só para os dois. Venha a um encontro com a sua mãe. Eu ajudarei você. O mordomo preparou uma carruagem, e apenas 4 pessoas se juntaram à viagem: Riley, Iris, Sarah e o mordomo. O pai de Riley não esperava que Iris os acompanhasse e parecia relutante em deixá-la ir. Iris o lembrou de que essa era sua primeira viagem com o filho e o avisou para não estragar o clima com o seu ciúme. O pai teimosamente negou. Quem disse que eu estava com ciúmes? Mesmo assim, já que você vai com ele, tenho certeza de que o Riley participará do torneio adequadamente. Iris ficou imediatamente irritada. Eu nunca disse que faria o nosso filho competir. Nós concordamos que ele iria lá apenas para assistir. Contudo, ela prometeu tentar persuadir Riley. O grupo então partiu para a capital. A jornada deles foi repleta de risadas, e nada de desagradável aconteceu pelo caminho. Durante a viagem, Sarah de repente se lembrou de uma coisa. Ela ouviu dizer que a capital vendia uma bebida que Riley sempre quis provar, conhecida como cerveja de açúcar mascavo. No momento em que Riley ouviu aquele nome, ele congelou. Sarah explicou que a bebida enchia a boca com bolhas estourando, e que seu sabor ficava ainda melhor quando servida com gelo. Riley ficou imediatamente animado e pediu que ela descrevesse com mais detalhes. Sarah buscou em sua memória antes de responder. Acho que é um tipo de bebida que não deixa a pessoa bêbada. Tem gosto de cerveja doce, e a cor é quase um preto avermelhado. Riley percebeu na hora que ela estava descrevendo a Coca-Cola que ele tanto desejava. Mesmo agora, ele ainda não conseguia esquecer aquele sabor nostálgico. Mas, de repente, a carruagem balançou violentamente. Sarah percebeu imediatamente que eles estavam em perigo. Seus olhos ficaram afiados enquanto ela se preparava para enfrentar quem quer que tivesse ousado atacá-los. Mas quando todos saíram da carruagem, descobriram que os atacantes não passavam de um grupo de goblins. Naquele momento, Riley só se importava com uma coisa: conseguir sua coca. Ele apressou Sarah para terminar a luta logo e parar de perder tempo. Depois de passar quase 20 anos sem coca, ele não conseguia esperar mais. Não havia nada de fundamentalmente errado com a técnica de luta de Sarah. A trajetória de sua espada e seu poder eram impressionantes, mas Riley ainda a achava insuportavelmente lenta. Saber que a coca o esperava em algum lugar mais à frente deixava ainda mais impaciente. Infelizmente, mais e mais goblins continuavam aparecendo. Riley finalmente perdeu a paciência. Quanto tempo isso vai demorar? Eu estou prestes a enlouquecer. No instante seguinte, ele arrancou as espadas duplas das mãos de Sarah. Observe com atenção. Seus pés não podem parar de se mover quando você balança suas espadas. Eu não tomo coca há quase 20 anos. Nesse ritmo, o sol vai se pôr antes de chegarmos lá. Ao se prender a uma área fixa, você interrompe seus próprios combos e arrasta a luta por ainda mais tempo. Riley balançou os 2 braços, cortando instantaneamente vários goblins. Olhe para frente e dê passos mais largos. É assim que você toma a iniciativa e avança contra o inimigo. Entendeu? Se você tem muito medo de avançar contra as fileiras deles, nunca vamos conseguir aquela coca hoje. Em menos de 1 minuto, Riley aniquilou todos os goblins da área. Uma luta simples como essa já deveria ter acabado. Vocês dois são lentos demais.
Mas Sarah já estava olhando para ele em total choque. Até o mordomo ficou paralisado em estado de choque. Ele mal conseguia acreditar no que tinha acabado de ver. Riley gritou, pare de encarar, mordomo. Faça a carruagem se mover. Precisamos chegar à capital antes de anoitecer. Assim que retomaram a jornada, Riley adormeceu rapidamente dentro da carruagem. O mordomo perguntou baixinho para Iris, minha senhora, a senhora sabia que o jovem mestre possuía uma esgrima tão aterrorizante? Iris balançou a cabeça. Ela não sabia nada sobre esgrima e estava apenas grata que seu filho não tinha se machucado. Seu coração quase parou quando os goblins avançaram contra Riley, mas o mordomo estava mais interessado na habilidade extraordinária que Riley demonstrara. Iris ordenou que ele mantivesse o incidente em segredo e nunca mencionasse isso a ninguém na propriedade, deixando o mordomo completamente confuso. Ela apenas explicou que manter isso em segredo era o desejo de Riley, então o mordomo concordou com relutância. No dia seguinte, eles finalmente chegaram a Solia, a capital. Também era a cidade natal de Sarah, então ela estava especialmente animada. Iris ainda se sentia culpada. Era mesmo certo mandar o mordomo sozinho ao castelo de Solia para pegar os ingressos? Sarah garantiu a ela que mandar o mordomo tinha sido a melhor escolha. Riley concordou plenamente. Depois de finalmente chegar à capital, ele não queria o mordomo irritando por causa da sua esgrima da noite passada. Sarah também se recusou a deixar aquele incidente arruinar as férias deles. Ela só queria que Riley e Iris se divertissem e esquecessem um pouco da esgrima. O primeiro destino deles foi, naturalmente, um lugar que vendia cerveja de açúcar mascavo. Riley já estava imaginando as bolhas estourando dentro de sua boca. Mas enquanto o grupo explorava as ruas, uma gangue suspeita já os tinha notado. Um homem disse à garota atrás dele, é a sua vez. Você é um lixo inútil da torre mágica, então é bom nos ajudar a faturar hoje. A garota apenas assentiu sem dizer nada. Pouco tempo depois, Riley bateu o copo vazio na mesa. Isso foi incrível. Não acredito que esse mundo realmente tenha uma bebida como essa. Achei que nunca mais sentiria o gosto de coca nesta vida. As bebidas geladas desceram por sua garganta enquanto inúmeras bolhas estouravam nela, criando a exata sensação da qual ele sentia falta. É isso. Isso é exatamente o que eu queria. Eu não poderia estar mais feliz. A reação exagerada de Riley deixou Iris e Sarah sem palavras. Não conseguiram evitar pensar que o jovem mestre soava como um velho sempre que bebia. Nesse momento, uma garota gritou por perto. Não fui eu. Alguém me ajude, por favor. Eu não roubei nada. Quando Sarah viu vários homens intimidando a garota, ela ficou furiosa na mesma hora. Mas logo quando ela se preparava para levantar, Riley estendeu a mão e a impediu. Sarah protestou, jovem mestre, não me impeça. Deixe-me dar uma lição naqueles homens. Riley disse a ela que toda aquela cena era encenação, e que um golpe tão barato nunca o enganaria. Mas a inocente Sarah ainda não conseguia entender o que realmente estava acontecendo. Riley já havia notado que os olhos do grupo acompanhavam constantemente as espadas duplas de Sarah. Enquanto os homens tratavam a garota com mais violência, seus gritos desesperados se tornaram ainda mais altos. Mas se ela estivesse pedindo ajuda de verdade, seus olhos deveriam estar vasculhando a multidão em busca de alguém disposto a salvá-la. Em vez disso, todo o grupo continuava olhando para as espadas duplas penduradas na cintura de Sarah, provando que estavam trabalhando juntos. Riley concluiu que o confronto era apenas um golpe encenado, feito para atrair as pessoas. Não vamos nos deixar arrastar para uma confusão tão irritante. Ao anoitecer, o mordomo finalmente retornou depois de comprar os ingressos para o torneio. Ele ainda queria convencer Riley a praticar esgrima, mas Iris havia ordenado que ele não interferisse, então ele se forçou a ficar em silêncio. O mordomo caiu em prantos. Jovem mestre, você sabe o que eu passei no castelo de Solia hoje? Ele havia se aproximado da bilheteria e comprado 4 ingressos de espectador para o torneio de esgrima da capital. Quando o balconista perguntou de onde ele vinha, o mordomo orgulhosamente se identificou como um servo da casa e fileta. Mas quando o balconista percebeu que alguém da casa e fileta só queria ingressos de espectador, o homem o encarou com incredulidade. A reação deixou o mordomo totalmente humilhado. Para uma famosa família de esgrima como a casa e fileta não comprar nada além de ingressos de espectador era uma vergonha constrangedora. Riley não conseguia entender por que o velho infantil estava chorando por algo tão trivial. Mas o mordomo se sentia profundamente frustrado porque ele havia testemunhado pessoalmente a esgrima esmagadora de Riley na noite anterior. Infelizmente, Iris havia ordenado que ele mantivesse as habilidades de Riley em segredo de todos os outros. Isso só convenceu o mordomo de que Riley venceria o torneio facilmente. Enquanto Riley mal suportava ouvi-lo reclamar, a manhã seguinte não demorou a chegar. Riley ainda parecia que não tinha acordado totalmente. O desabafo emocional do mordomo claramente o impediu de ter uma boa noite de sono.
Riley havia perdido completamente a paciência com o mordomo, que repetia a mesma história a cada 30 minutos durante a noite toda. Pela manhã, os olhos do velho estavam inchados de tanto chorar. O primeiro destino deles naquele dia era o templo de Solia, localizado em Urai Solia. O grupo logo chegou ao templo. Riley olhou ao redor, mas não conseguiu gostar do lugar. A atmosfera era quase idêntica aos templos da sua vida passada. As pessoas aqui também serviam a um Deus, recebiam revelações divinas e poderiam até sacrificar suas vidas inteiras por esses supostos comandos. Iris, por outro lado, estava desfrutando de uma conversa agradável com o arcebispo que os havia recebido. Sua mãe parecia ter uma enorme fé na deusa adorada pelo templo. Percebendo que a conversa poderia demorar, Riley decidiu explorar o templo por conta própria, mas o lugar não despertava nenhum interesse nele. Na verdade, ele sentia um profundo nojo. Seu mundo anterior também possuía um templo e uma sacerdotisa. A primeira vez que a sacerdotisa o encontrou, ela perguntou se ele aceitaria a seleção da espada sagrada. Aquela única frase mudou completamente o rumo da vida de Riley. Agora que estava dentro de outro templo, as memórias de conhecer a sacerdotisa e empunhar a espada sagrada voltaram com tudo. Nesse momento, uma jovem de véu apareceu diante de Riley e do mordomo. No momento em que os notou, ela ofereceu um sorriso educado. É uma honra conhecer convidados tão ilustres. Bem-vindos ao templo de Solia. Ao ouvir sua saudação, o mordomo imediatamente se curvou com grande respeito. Ele também insistiu para que Riley retribuísse os cumprimentos adequadamente. Mas Riley permaneceu desdenhoso. Por que eu tenho que responder? Além disso, ela não deveria mostrar o rosto ao falar com alguém? O mordomo avisou que a garota claramente ocupava uma posição elevada no templo, mas Riley ressaltou que ele também era filho de uma importante família nobre. Divertida com a resposta dele, a garota lentamente removeu o véu. Ela era a sacerdotisa Prisia, a sacerdotisa mais jovem da história do templo de Solia. Ao reconhecê-la, o mordomo imediatamente abaixou a cabeça. Por favor, me perdoe. Eu não percebi que era você, senhora Prisia. Mas a reverência exagerada do mordomo apenas irritou Riley. Ele murmurou baixinho. Será que este lugar também tem aquele costume nojento de adorar suas sacerdotisas? O mordomo paralisou ao ouvi-lo. Mas Riley afirmou que estava apenas falando consigo mesmo. Não é que Riley simplesmente não gostasse de sacerdotisas. Ele desprezava a própria existência delas. Em sua vida anterior, uma sacerdotisa havia declarado solenemente, você foi escolhido pela espada sagrada. As palavras dela o transformaram no herói do qual todos dependiam e o sobrecarregaram com um destino insuportável. Naquela época, aquelas palavras de fé e expectativa empurraram Riley até o topo. Mas desta vez, ele não tinha intenção de cair na mesma armadilha. Riley ofereceu um breve cumprimento antes de se virar imediatamente para sair do templo. O mordomo impediu às pressas e insistiu para que ele deixasse uma boa impressão. Mas Riley respondeu que ficar mais tempo arruinaria seu apetite para o almoço. Prisia ouviu cada palavra de sua reclamação. Ela imediatamente correu atrás de Riley e ordenou que ele parasse. Riley se virou irritado, temendo que ela dissesse as mesmas coisas que a sacerdotisa de sua vida passada. Ele já estava preparado para perder a cabeça se ela o chamasse de extraordinário e tentasse forçar outra missão para cima dele. Em vez disso, Prisia se inclinou em sua direção e fez baixinho uma pergunta totalmente inesperada. Você não é impotente, é? Riley congelou, sem conseguir entender por que uma sacerdotisa lhe perguntaria algo tão bizarro. Prisia riu. A julgar por essa expressão de choque, parece que eu adivinhei corretamente. Ela então acrescentou, se esse não é o problema, você prefere homens? A expressão de Riley ficou ainda mais enojada, e ele não tinha o menor desejo de continuar falando com ela. O mordomo acenou freneticamente para ele, implorando em silêncio para que não dissesse nada desrespeitoso. Mas Riley declarou claramente, eu não gosto deste lugar, e especialmente não gosto de sacerdotisas. Ofendida com a atitude dele, Prisia exigiu saber se ele não tinha ouvido que ela era a sacerdotisa de Solia. Cada sacerdote por perto prendeu a respiração, observando o confronto nervosamente. Riley permaneceu completamente impassível. Ele disse a Prisia que ela não fazia o seu tipo e até a chamou rudemente de feia. Os olhos de Prisia se encheram de lágrimas de raiva. Como ousa me chamar de feia? Riley respondeu friamente. E daí? Eu não acredito nas suas supostas revelações divinas mesmo. Ele então agarrou o mordomo e rapidamente saiu do templo, sabendo que ficar mais tempo só criaria mais problemas. Uma vez do lado de fora, o mordomo não resistiu e perguntou o que Prisia havia sussurrado para ele. Riley explicou que ela havia perguntado se ele era impotente ou se preferia homens. Ele nunca esperou que uma sacerdotisa fizesse uma pergunta tão inútil e insultante. Isso só lhe deu mais motivos para ficar longe de Prisia, porque nada de bom jamais vinha de se envolver com uma sacerdotisa.
Depois de se juntar a Iris e Sarah, Sarah sugeriu visitar a Torre Mágica onde Riley poderia ter sua capacidade de mana medida. Riley achou a ideia interessante e concordou em dar uma olhada. Seus irmãos, Ryan e Lloyd, haviam passado pela medição de mana aos 12 e 14 anos. O mordomo era o mais animado de todos, convencido de que Riley finalmente estava prestes a revelar seu talento ao mundo. Ele acreditava no potencial ilimitado de Riley desde a infância, e agora parecia a oportunidade perfeita para se livrar do rótulo de lâmina preguiçosa. Quando entraram na Torre Mágica, o interior provou ser tão extraordinário quanto esperado. Dispositivos mágicos flutuavam pelo ar, enquanto magos de manto podiam ser vistos por todo o prédio. Um jovem mago de óculos logo se aproximou e perguntou o que os havia trazido à Torre Mágica. O mordomo explicou que eles só queriam dar uma olhada, mas o jovem mago os avisou que não era qualquer um que podia entrar na torre. O mordomo apresentou a prova de que pertenciam à casa Ifileta, então o mago permitiu que visitassem o primeiro andar e os avisou para não tocarem em nenhuma exibição. Mas no instante em que o jovem mago terminou de falar, Riley esticou a mão para um grande dispositivo mágico azul. O mago afastou a mão dele imediatamente. Você não pode tocar nisso sem permissão. Riley pediu desculpas rapidamente, explicando que só tocou na rocha azul porque ela parecia fascinante. Mas o mago de óculos ficou muito assustado e avisou que nem mesmo o filho de um conde poderia mexer em uma exibição tão valiosa sem permissão. Isso só deixou Riley mais curioso, então ele perguntou para que servia a rocha azul. Mas o jovem mago se recusou a explicar e disse a Riley para manter as mãos onde estavam e admirar as exibições com os olhos. Riley concordou obedientemente com a cabeça, embora ainda não conseguisse entender por que o homem estava tão nervoso. Um jovem aprendiz de mago chamado Perudo os guiou pelo primeiro andar. Depois, ele explicou que eles poderiam visitar o segundo andar outro dia se completassem os procedimentos adequados. Riley assumiu inicialmente que não havia nada de interessante no andar de cima e se preparou para deixar a Torre Mágica. Mas Peruda revelou que os visitantes no segundo andar poderiam assistir a aprendizes de mago praticando magia. No momento em que Riley ouviu a palavra magia, seu interesse voltou imediatamente. Nesse instante, o mordomo chamou Riley. Ele tinha encontrado um dispositivo que podia medir a capacidade de mana de uma pessoa e queria desesperadamente que Riley tentasse. Ao ver a intensa expectativa nos olhos do mordomo, Riley percebeu que não havia chance de escapar do teste. Ele voltou sua atenção para os orbes azuis de medição que estavam na mesa. Perudo explicou que Riley só precisava colocar a mão direita no orbe, que começaria a brilhar brevemente. O orbe então se encheria com uma quantidade de água correspondente à capacidade de mana de Riley, tornando o teste incrivelmente simples. O mordomo perguntou de repente, o que acontece se a mana de alguém for poderosa o suficiente para quebrar o orbe? Peruda fez uma pausa antes de explicar que tal evento seria extraordinariamente raro, e a Torre Mágica convidaria essa pessoa para passar por uma avaliação mais avançada. De fato, ninguém jamais havia despedaçado completamente um orbe. Apenas causar uma rachadura já era o suficiente para provar que alguém possuía um talento inacreditável. Além disso, Riley parecia perfeitamente inofensivo. Ele não era um dragão, então não havia como ele quebrá-lo. A pessoa mais famosa a deixar rachaduras em um orbe de medição foi o grão-mago da Torre Mágica, Astroa. Riley já tinha parado de prestar atenção. Ele só queria terminar o teste e subir para ver um pouco de magia de verdade. Ele casualmente colocou a mão direita no orbe de medição. O orbe imediatamente começou a emitir uma luz azul constante. Um clarão brilhante então apareceu diante dos olhos de todos. Todo o grupo se reuniu ao redor, curioso para ver o resultado. O mordomo olhava com os olhos arregalados, esperando totalmente que o orbe se partisse. Mas, quando a luz desapareceu, nada de incomum havia acontecido. Riley perguntou, confuso, é só isso? Todos imediatamente se inclinaram para examinar a quantidade de água dentro do orbe. Eles descobriram que estava apenas pela metade. Isso significava que a capacidade de mana de Riley era perfeitamente mediana. O mordomo sentiu como se todo o seu mundo tivesse desabado. O que ele acabou de dizer? Ele não conseguia aceitar o resultado porque acreditava firmemente que Riley era um gênio incomparável. Riley perguntou casualmente à sua mãe, se eu sou mediano, isso ainda significa que posso aprender magia, certo? Peruda explicou que Riley poderia aprender magia com esforço suficiente, embora seu progresso provavelmente fosse lento. Mas o mordomo ainda se recusava a acreditar no resultado. Ele ficou no canto e murmurou repetidamente, o jovem mestre é um gênio nato. Como ele poderia ser mediano? O mordomo insistiu que o dispositivo havia apresentado mau funcionamento e até começou a culpar Peruda por operá-lo incorretamente. Peruda disse apressadamente para ele se acalmar, porque o orbe de medição era extremamente caro. Mas o mordomo não conseguia aceitar a realidade e agarrou o orbe, tentando desesperadamente provar que havia algo errado com ele.
Riley ignorou a discussão deles porque ele já havia manipulado o teste e escondido com sucesso sua verdadeira capacidade de mana. O grupo logo deixou a torre mágica e seguiu para o restaurante que Sarah havia reservado. Mas, naquela noite, vários magos de repente se reuniram ao redor de uma das exibições no primeiro andar. Todos eles ficaram mortalmente pálidos, como se tivessem testemunhado algo aterrorizante. Peruda correu para descobrir o que tinha acontecido, mas a visão diante dele o fez ofegar de horror. A rocha azul que Riley havia tocado mais cedo estava agora coberta de rachaduras profundas. Peruda finalmente percebeu que era uma pedra de medição especial, projetada para seres com uma concentração de mana excepcionalmente alta. Os magos se perguntavam desesperadamente quem poderia tê-la usado sem que ninguém percebesse. Se o grão-mago Astroa descobrisse o que havia acontecido, toda a torre mágica mergulharia no caos. Mas enquanto todos continuavam se perguntando quem poderia ser o usuário misterioso, a rocha azul profundamente rachada desmoronou de repente. Todos os magos empalideceram, percebendo que a situação havia se tornado muito mais séria do que eles imaginavam. Enquanto isso, Riley finalmente relaxou depois de sair da torre mágica. Iris perguntou curiosa, tantas coisas interessantes aconteceram hoje, mas por que você parece completamente desinteressado? Riley explicou que ele simplesmente sentia como se muitas coisas tivessem acontecido em um único dia. Ele havia entrado em um templo pela primeira vez nesta vida e encontrado a sacerdotisa que ele menos queria ver. Ele até se preocupou que pudesse receber outra revelação divina como antes. Ele também visitou a torre mágica e temeu que seu poder oculto pudesse ser exposto, trazendo os mesmos fardos que ele havia suportado em sua vida passada. Felizmente, nada de grave parecia ter acontecido, o que foi um tremendo alívio para Riley. Iris deu uma risadinha. Meu filho está agindo de forma muito estranha hoje. Riley olhou para ela. Você não está decepcionada que seu filho seja mediano? Outras famílias têm tantas crianças talentosas. Iris apenas lhe deu um sorriso gentil. Se você é excepcional ou não, isso não importa para mim. Na verdade, estou aliviada que meu filho seja comum. Ouvir aquelas palavras deixou Riley incrivelmente feliz. Como esperado, sua mãe o entendia melhor do que ninguém. Ele pegou a mão da sua mãe e continuou explorando a cidade, satisfeito que o encontro... Mas Riley não percebeu que dois ladrões espreitando por perto já os haviam escolhido como seus próximos alvos. Eles pertenciam ao mesmo grupo cujo golpe encenado havia falhado vários dias antes. E desta vez, eles planejavam recuperar aquela perda com juros. Tudo o que eles viam era um jovem mestre ingênuo, uma nobre, uma empregada e um mordomo velho e frágil. Com apenas 4 alvos aparentemente inofensivos, os ladrões decidiram alegremente roubar tudo que o grupo de Riley carregava. Mas um deles, um homem chamado Ramil, de repente sentiu uma poderosa sensação de perigo. Superficialmente, eles só teriam que lidar com 2 nobres e 2 acompanhantes, então o trabalho deveria ser sem esforço. Mas o fato de tudo parecer tão fácil apenas fez a inquietação de Ramil crescer. No final, ele ignorou o sentimento e se aproximou do grupo de Riley com sua parceira. Em pouco tempo, os 2 ladrões se moveram silenciosamente para trás do grupo de Riley. Mas, justo quando se preparavam para pegar seus objetos de valor, o mordomo notou a presença deles. Ele se virou rapidamente e cravou o cotovelo no estômago de Ramil. O impacto tirou o ar dos pulmões de Ramil e fez saliva escorrer da sua boca. Mas o mordomo não tinha terminado. Ele ainda estava furioso com o resultado do teste de mana de Riley. Agora que ele tinha encontrado uma válvula de escape para sua raiva, ele chutou a parte de trás dos joelhos de Ramil. As pernas de Ramil perderam as forças imediatamente, fazendo desabar no chão. O mordomo exigiu friamente, quem exatamente são vocês? Enquanto isso, a parceira de Ramil, Beta, já havia sido subjugada por Sarah. Ramil imediatamente se arrependeu de ter ignorado seus instintos. Ele tinha sentido perigo desde o início, mas Beta insistiu em atacá-los. O mordomo irradiava uma presença aterrorizante. Diga-me de onde vocês vieram. Como ousam mirar em um jovem mestre da casa e fileta? No momento em que Ramil ouviu o nome casa e fileta, um suor frio escorreu por suas costas. Enquanto isso, Sarah arrastou Beta para um beco deserto. Ela perguntou friamente, diga-me, a qual organização você pertence? Sarah cheirou levemente o ar. Você cheira muito mal. Você é da Baixa Solia, não é? Beta cheirou as próprias roupas, incrédula. Ela já tinha usado perfume para esconder o fedor dos esgotos. Sarah explicou que ela também tinha uma conexão de infância com a Baixa Solia, então pouparia a vida de Beta. No entanto, a ladra ainda tinha que pagar pelo que havia feito. O pulso direito de Beta já estava muito torcido, e Sarah colocou sua bota sobre os dedos da mão esquerda dela. Escolha seus alvos com mais cuidado da próxima vez. O meu mestre detesta ser incomodado. Com um estalo seco, Sarah esmagou os dedos da mão esquerda de Beta. Enquanto isso, Riley perguntou para onde Sarah tinha ido,
E o mordomo mentiu que ela tinha saído para usar o banheiro. Riley murmurou baixinho, se for lidar com eles, pelo menos termine o trabalho direito. O mordomo pareceu ouvi-lo, mas não conseguiu entender as palavras. Riley afirmou que não era nada, e disse para ele continuar a segui-los. Pouco tempo depois, um enorme fogo de artifício explodiu no céu noturno de Solia. O espetáculo brilhante trouxe a Riley um breve momento de felicidade. Nesse momento, Sarah retornou após terminar seus assuntos com os ladrões. Ela sorriu para os fogos de artifício. Agora finalmente parece que a celebração começou. O torneio de esgrima da capital está prestes a começar. No dia seguinte, o grupo de Riley entrou na arena do castelo de Solia para assistir ao torneio de esgrima da capital. Sarah tinha preparado de forma atenciosa muitos petiscos e cerveja de açúcar mascavo, permitindo que Riley comesse e bebesse enquanto aproveitava as lutas. O mordomo analisou cuidadosamente a arena e os competidores, notando que o torneio havia atraído muitos espadachins talentosos. De acordo com a chave do torneio, 3 lutas estavam agendadas para aquele dia, e todas deveriam terminar antes do jantar. Embora os competidores fossem excepcionalmente habilidosos, eles ainda deixavam a desejar em comparação aos espadachins da casa e fileta. Enquanto a primeira luta se preparava para começar, aplausos ensurdecedores irromperam dos espectadores nobres. Riley não conseguia entender por que os nobres precisavam gritar tão alto. Após ouvir o comentário dele, Iris e Sarah se viraram para olhar o mordomo. Se fosse Riley quem estivesse entrando na arena, a torcida do mordomo provavelmente abafaria a multidão inteira. O único motivo de ele parecer tão indiferente agora era que a pessoa que ele queria ver competir não havia entrado no torneio. Os 2 competidores da primeira luta representavam a casa Voeron e a casa Drige. O árbitro instruiu que eles fizessem uma reverência um ao outro. Assim que ambos os competidores estavam prontos, ele começou a contagem regressiva. Sarah apertou as mãos de empolgação. Finalmente vai começar? No momento em que a luta começou, ambos os competidores revelaram suas verdadeiras habilidades. Suas espadas se chocavam repetidamente enquanto nenhum dos lados conseguia obter uma vantagem clara. A troca intensa atraiu gritos constantes dos espectadores e criou um espetáculo impressionante. Mesmo Riley, que mal estava prestando atenção, gradualmente se interessou pela luta. Ele presumiu que não havia mais estilos de espada que ainda não tivesse visto, mas as técnicas de famílias nobres desconhecidas ainda pareciam um tanto revigorantes. No entanto, apesar de seus estilos desconhecidos, os competidores ainda pareciam crianças brincando com espadas aos olhos de Riley. Sarah riu. Considerando a facilidade com que você massacrou aqueles goblins, faz sentido que essas lutas pareçam brincadeira de criança para alguém com a sua habilidade com a espada. O mordomo viu a sua oportunidade e imediatamente implorou para que Riley entrasse no torneio. Mas Riley recusou irritado e declarou que na verdade gostava de ser chamado de lâmina preguiçosa. A resposta de Riley deixou o mordomo completamente chocado. Ele claramente possuía um potencial avassalador. Ainda assim, ele sempre exibia uma expressão que sugeria que estava cansado de tudo. Riley mantinha tanto a sua verdadeira força quanto os seus reais pensamentos incrivelmente bem escondidos. O mordomo simplesmente não conseguia entender por que Riley insistia em carregar o título de lâmina preguiçosa. Nesse momento, Iris falou de repente. Seria muito bom se o meu filho arrumasse uma noiva enquanto estamos aqui. No instante em que ouviu isso, Riley engasgou com a sua bebida. Mas ao notar o sorriso no rosto de sua mãe, ele percebeu rapidamente que ela só estava brincando com ele. Iris claramente adorava ver o seu filho entrar em pânico. Incapaz de suportar mais nenhum constrangimento, Riley pediu licença e foi em direção ao banheiro. Ele nunca esperou que sua mãe dissesse algo assim, e aquele comentário simplesmente matou de susto. Mas no caminho para o banheiro, um jovem nobre o chamou de repente. Foi você quem fez aqueles comentários arrogantes mais cedo, não foi? Riley pareceu confuso porque não conseguia se lembrar de ter dito nada tão arrogante assim. O homem o lembrou. Você chamou o torneio de chato e disse que os competidores pareciam crianças brincando. Você tem ideia do quanto eles se esforçaram para chegar a esse dia? Retire o que disse. Não querendo confusão, Riley retirou seus comentários e ofereceu um pedido de desculpas casual. Em seguida, ele se virou com o mordomo, tratando o jovem nobre como se o assunto já estivesse encerrado. Mas o homem ordenou mais uma vez que Riley parasse. Ele alegou que o pedido de desculpas de Riley havia sido completamente insincero e exigiu um de verdade. Se Riley recusasse, o homem não tinha a intenção de deixá-lo sair tão facilmente. Riley franziu a testa. O homem era incrivelmente irritante, mas tinha sido Riley quem falou sem pensar primeiro. O jovem nobre declarou furiosamente, eu sou Aplock, o filho mais velho da casa Eringeum. Eu punirei a sua falta de respeito em nome de todos os competidores deste torneio. Riley ficou ainda mais irritado. Por que todos que ele encontrava tinham que ser tão problemáticos? Aplock então exigiu que Riley revelasse o nome de sua família.
Riley imediatamente se arrependeu de ter aberto a boca. Se soubesse que isso ia acontecer, teria guardado sua opinião para si mesmo. O mordomo trocou olhares com Riley, imaginando como seu jovem mestre pretendia resolver esse conflito entre nobres. Riley deu um leve aceno de cabeça, sinalizando que havia tomado a sua decisão. No instante seguinte, Riley simplesmente se virou e correu, recusando-se a perder mais tempo se explicando. Aplock e seu criado imediatamente correram atrás dele. O mordomo bloqueou o caminho deles. Sinto muito, mas não posso permitir que continuem perseguindo o jovem mestre. Mas com um lampejo de mana azul, Aplock passou pelo mordomo. O seu criado manteve o mordomo ocupado, enquanto Aplock zombava. Você é bem habilidoso para um velho, mas infelizmente, são 2 contra 1. Com isso, Aplock tentou alcançar Riley, que recuava. Riley imediatamente se virou e o encarou com uma indiferença assustadora. Aquele único olhar fez o corpo de Aplock tremer instintivamente. No instante seguinte, Riley agarrou o seu pulso com uma mão. Eu já pedi desculpas a você. Por que você insiste em me irritar? Aplock ficou chocado com a força aterrorizante no aperto de Riley. Por mais que lutasse, ele não conseguia mover o pulso que Riley estava segurando. No momento seguinte, Aplock canalizou mana pelo seu braço e tentou se libertar à força. Mas Riley não considerou aquela pequena quantidade de mana uma ameaça. Ele apertou os dedos novamente, fazendo Aplock fazer uma careta de dor. Nem o mordomo nem o criado de Aplock esperavam que o confronto terminasse dessa forma. Aplock estava ainda mais chocado, incapaz de entender que tipo de monstro ele havia provocado. Riley mal estava usando alguma mana. Então como seu aperto sozinho pôde dominá-lo completamente? Aplock não conseguia mais suportar a dor e sentiu como se seu pulso fosse ser esmagado a qualquer momento. Riley então levantou Aplock do chão e o balançou pelo ar com um só braço. Eu só estou tentando viver pacificamente. Por que vocês insistem em me incomodar? Riley arremessou Aplock contra seu criado, mandando os 2 homens pelos ares com um só braço e deixando o mordomo sem palavras. Nem mesmo Aplock e o seu criado conseguiam acreditar no quão facilmente haviam sido derrotados. Riley caminhou até Aplock. Se me lembro bem, você disse que era o filho mais velho da casa Erengeum, certo? Já consigo sentir o cheiro de narcóticos em você. Se não quer que mais ninguém descubra, comporte-se e fique longe de mim. Aplock concordou freneticamente com a cabeça. Eu entendo. Riley deu a ele um último aviso. Se contar a alguém o que aconteceu hoje, eu pessoalmente farei a casa Erengeum desaparecer de Solia. O mordomo continuava completamente confuso, sem conseguir entender o que Riley pretendia fazer. Quando ele se recuperou do choque, Riley já estava com a mão em seu ombro. Vou deixar o resto dessa bagunça com você. Se alguém perguntar o que aconteceu, diga que foi você quem derrotou esses 2. Riley deu essas instruções simplesmente porque não tinha a menor vontade de assumir a responsabilidade pelo incidente. Depois de terminar a explicação, Riley se virou e foi embora. Quando ele voltou para perto de sua mãe, sua expressão calma já havia retornado. Sarah perguntou onde o mordomo tinha ido. Riley disse que não sabia e sugeriu que o velho poderia estar com problemas de estômago. Riley explicou que tentou esperar do lado de fora do banheiro, mas parecia que o mordomo ia demorar, então ele voltou primeiro. Sarah então perguntou se ele tinha ouvido a explosão de mais cedo, forçando Riley a esconder rapidamente seu nervosismo. Ele não esperava que a audição de Sarah fosse tão aguçada. O banheiro ficava longe, e mesmo assim ela tinha ouvido o barulho. Para disfarçar o constrangimento, Riley bebeu rapidamente 2 copos de cerveja de açúcar escuro. Assim que as bolhas refrescantes desceram por sua garganta, ele se sentiu completamente revitalizado. Era exatamente assim que a vida deveria ser aproveitada. Riley então voltou sua atenção para a arena. Curioso sobre o que a próxima partida tinha a oferecer, ele ouviu dizer que um dos competidores era o favorito para vencer o torneio. Muitos espectadores tinham grandes expectativas sobre ele, incluindo Sarah. Riley ficou interessado. Tem um favorito ao campeonato nesta partida. Sarah acenou com a cabeça. Você está vendo aquele competidor entrando com 2 espadas? Riley seguiu o olhar dela e notou que o homem realmente tinha uma presença impressionante. Na opinião de Riley, Lod estaria mais ou menos no mesmo nível se ambos tivessem a mesma idade. Sarah parecia especialmente interessada no competidor porque ele era o único usuário de 2 espadas no torneio, além dela. O homem pertencia à casa Genier e estava participando do torneio pela primeira vez, mas já era considerado o favorito para vencer. Riley se perguntou se a reputação dele era exagerada. Sarah explicou que os competidores haviam feito lutas de treino privadas, e o homem demonstrou uma habilidade extraordinária durante elas. Ele também havia declarado publicamente que seu objetivo era superar a Casa e Fileta. Riley pareceu confuso. A Casa e Fileta não é considerada a maior família de espadachins? Isso não significa que não deveríamos torcer por ele? Mas Sarah não se importava.
Ela achava que um espadachim com esse tipo de ambição parecia incrivelmente impressionante. Riley não pôde evitar se perguntar se a garota boba tinha realmente se apaixonado pelo homem. O árbitro anunciou que um competidor perderia se fosse derrubado da arena ou ficasse incapaz de continuar. O uso de mana era permitido, mas qualquer ataque com a intenção de matar o oponente resultaria em desclassificação imediata. Ambos os competidores concordaram com a cabeça para confirmar que entenderam as regras. O usuário de duas espadas da casa Genier parecia completamente calmo, enquanto seu oponente estava visivelmente nervoso. Julgando apenas pela presença deles, Sarah presumiu que o competidor nervoso já havia perdido antes mesmo de a partida começar. Quando a contagem regressiva começou, o usuário de duas espadas de cabelos brancos sacou instantaneamente ambas as espadas. Seu oponente de cabelos pretos empunhava uma única espada. Sarah acreditava que o resultado já era óbvio porque o competidor de cabelos pretos parecia aterrorizado só de ficar ali. Mas Riley não tinha tanta certeza. Ele suspeitava que a partida pudesse terminar com uma reviravolta inesperada. Ele perguntou a Sarah qual família pertencia ao competidor vestido de preto. Enquanto isso, a contagem regressiva estava quase acabando. Com a contagem final do árbitro, ambos os competidores se prepararam para atacar. Naquele momento, Sarah se lembrou de que o homem vinha da casa Erengeum. Mas no instante em que ela disse o nome, dois sons metálicos agudos ecoaram pela arena, e as espadas do competidor de cabelos brancos voaram de suas mãos. O resultado inesperado chocou todo o público. Ninguém imaginava que o competidor de cabelos pretos pudesse reagir tão rápido. O espadachim de cabelos pretos ainda segurava sua lâmina firmemente na mão. Ele então deu um passo à frente e cravou sua espada em seu oponente indefeso. Enquanto isso, Riley murmurou repetidamente o nome Erengeum para si mesmo. Ele de repente se lembrou de que Aplock, o homem que ele tinha acabado de derrotar, havia se apresentado como o filho mais velho daquela família. Riley começou a suspeitar de que o competidor diante dele também poderia ter consumido algum tipo de substância ilegal, mas o competidor de cabelos pretos parecia tão chocado quanto todo mundo, como se nem ele pudesse acreditar que tinha vencido. Foi só quando o árbitro agarrou seu pulso e levantou seu braço que ele finalmente percebeu que a partida havia acabado. O árbitro declarou a Plion, o segundo filho da casa Erengeum, como vencedor. A Plion foi tomado pela empolgação ao perceber que havia vencido. Comparado com o irmão dele, Aplock, o cheiro de narcóticos nele era notavelmente mais fraco. Mesmo assim, Riley tinha certeza de que a Plion não havia vencido apenas por sua própria habilidade. No entanto, Sarah agora estava mais preocupada com o mordomo, que ainda não havia retornado. Enquanto isso, o mordomo estava ajudando Aplock e seu assistente a se levantarem, enquanto limpava a bagunça que Riley havia deixado para trás. Ele relembrava repetidamente a facilidade com que Riley havia derrotado Aplock, ficando cada vez mais convencido de que seu jovem mestre era tudo, menos comum. Aplock era claramente um lutador excepcional. E, no entanto, mesmo depois de canalizar toda sua mana, ele não conseguiu mover Riley 1 milímetro sequer. Essa não era mais uma questão de talento. Riley obviamente havia dominado a habilidade de controlar sua mana à vontade. O mordomo chegou a suspeitar que Riley havia suprimido deliberadamente o resultado da medição de mana da torre mágica. Uma possibilidade absurda de repente surgiu em sua mente. Poderia seu jovem mestre ser um dragão que se transformou em humano para vivenciar um mundo mortal? As lendas diziam que os dragões podiam viver por mais de 10.000 anos e às vezes se disfarçavam de humanos para vivenciar a vida humana. Do contrário, não haveria explicação para a intenção assassina aterrorizante, a imensa mana e a força avassaladora de Riley. Mas o mordomo balançou a cabeça rapidamente. Ele e muitos outros testemunharam pessoalmente o nascimento de Riley por Iris. Outra possibilidade de repente lhe ocorreu. Poderia a senhora Iris ser o verdadeiro dragão? Se Iris fosse um dragão vivendo em forma humana, isso poderia explicar o porquê de Riley possuir um poder tão extraordinário. Mas o mordomo logo percebeu que essa teoria também tinha uma falha grave. Como um dragão supremo poderia tossir sangue depois de consumir uma pequena quantidade de veneno criado por humanos? Será que assumir uma forma humana tornaria até mesmo um dragão tão vulnerável assim? Quanto mais o mordomo pensava nisso, mais confuso ficava. Então, ele finalmente abandonou essas teorias ridículas. Ainda assim, uma coisa agora era certa. Riley era um indivíduo de poder insondável. O fato de servir a um jovem mestre tão extraordinário também provava que seu julgamento sempre esteve correto. Se ele fosse apenas um homem comum, como ele poderia ter reconhecido o incrível potencial de Riley desde tão cedo? Esse pensamento encheu o mordomo de um imenso orgulho. Mas, logo quando estava gostando daquele sentimento, ele de repente se lembrou do pedido de Iris. Ele nunca deveria contar a ninguém o quão poderoso Riley realmente era. O mordomo parou de andar de repente.
Quando esse pensamento cruzou sua mente, ele finalmente entendeu por que Iris havia lhe pedido para manter as habilidades de Riley em segredo. Ela devia saber o tempo todo que seu filho estava escondendo sua verdadeira força. Mas bem nesse momento, uma voz suave o chamou por trás. O mordomo se virou e se deparou com mais de 20 pessoas vestidas com túnicas brancas e armaduras. Ele imediatamente ficou cauteloso, sem conseguir entender por que membros do templo de Solia haviam aparecido no torneio de esgrima. Ele então notou a sacerdotisa velada Prisia de pé entre eles. Prisia falou suavemente. Fiquei sabendo que o convidado que visitou nosso templo ontem está aqui. O mordomo imediatamente se lembrou do comportamento de Riley no templo e temeu que Prisia tivesse vindo confrontá-lo por aqueles comentários desrespeitosos. Prisia se aproximou lentamente do mordomo, com um olhar que parecia capaz de ver através dele. Ela então fez uma pergunta inesperada. Você sempre soube? Enquanto isso, todas as 3 partidas, talvez porque o competidor que ela apoiava tivesse sido eliminado, ela se sentiu estranhamente insatisfeita com as partidas do dia, e Iris perguntou, o torneio não tem uma rodada de repescagem? Se não tiver, então as partidas de hoje terminaram muito mais cedo do que eu esperava. Sarah explicou que menos competidores haviam se inscrito neste ano, e a cerimônia de abertura também havia reduzido o número de partidas realizadas naquele dia. Sem a cerimônia de abertura amanhã, o torneio provavelmente continuaria até restarem apenas 4 competidores. As semifinais e as finais seriam então realizadas no dia seguinte. Ainda assim, o torneio havia revelado um azarão inesperado. Aplion, o segundo filho da casa Erengeum. Com base na habilidade que Aplion demonstrou, ele já estava se aproximando do nível de Raya na mesma idade. Iris fez outra pergunta. Então como ele se compara com o meu filho, Riley? Sarah pensou cuidadosamente na pergunta, mas achou difícil de responder. Depois de ver Riley massacrar os goblins sem esforço, ela não conseguia mais vê-lo como um jovem mestre comum que não sabia usar uma espada. Ela não tinha apenas ficado assustada naquela noite. A esgrima de Riley a deixou completamente perplexa. Comparado a Aplion, Riley brandia suas lâminas com muito mais precisão e nunca fazia movimentos desnecessários. O que mais chocou Sarah foi a calma extraordinária que Riley demonstrava em batalha. Algo raramente visto em alguém da idade dele. No entanto, a medição de mana de Riley havia mostrado apenas um resultado mediano. Sem ver os dois lutarem diretamente, Sarah não tinha como determinar quem venceria. Ela estava prestes a pedir a opinião de Riley quando percebeu que ele não estava mais em seu assento. Iris sorriu e explicou que Riley tinha ido procurar o mordomo após notar o quanto ele estava demorando. Sarah ficou frustrada com o mordomo por ter deixado Riley vagar por aí sozinho, e decidiu dar uma bronca nele quando voltasse. Mas Iris sorriu. Quem sabe? Talvez ele não tenha ido procurar o mordomo. Talvez ele tenha ido procurar uma noiva. A palavra noiva fez o rosto de Sarah ficar vermelho, e ela percebeu que Iris poderia não estar brincando mais cedo. Ela não pôde deixar de se perguntar se Riley já tinha alguma garota em quem estivesse interessado. Pouco tempo depois, Iris e Sarah saíram da arena com os outros espectadores. Mas, quando se aproximaram da saída, encontraram um grande grupo de nobres reunidos mais à frente. Iris percebeu que algo devia ter acontecido porque a multidão estava bloqueando todo o caminho. Enquanto elas se aproximavam, os olhos de Sarah se arregalaram de choque. A pessoa de pé no meio da multidão era um mordomo, cercado por um grande grupo do templo. Sarah procurou rapidamente por Riley, mas descobriu que ele não estava por perto. Ao lado do mordomo estavam padres, cavaleiros sagrados e a sacerdotisa velada Prisia do templo de Solia. Prisia pediu desculpas aos nobres cujo caminho havia sido bloqueado. Por favor, nos perdoem. Estamos apenas procurando pelas pessoas da casa e fileta. No momento em que Sarah ouviu a voz familiar, ela reconheceu a sacerdotisa. Mas Riley não tinha a menor intenção de aparecer voluntariamente diante de Prisia. Ele se escondeu em um canto da arena e pegou a máscara que havia comprado no dia anterior. Riley ficou aliviado por ter se preparado com antecedência. Ele também esperava que a Plock mantivesse sua promessa e ficasse em silêncio sobre o que havia acontecido. Nesse instante, Riley sentiu a presença da casa Erengeum se movendo além das muralhas do castelo. Em vez de seguir para Urai Solia em busca de tratamento médico, eles viajavam para a perigosa Baixa Solia, o que fez Riley suspeitar que havia algo de errado. Ele colocou a máscara, saltou sobre as muralhas do castelo de Solia e seguiu rapidamente em direção à praça principal. Riley não tinha o menor desejo de encontrar Prisia ou deixar a casa Erengeum criar outro incidente problemático, então decidiu investigar pessoalmente. Enquanto isso, dentro dos esgotos escuros e úmidos da Baixa Solia, o ladrão Ramil finalmente recuperou a consciência. Ele mal conseguia acreditar em sua péssima sorte. O grupo que ele havia escolhido aleatoriamente pertencia à casa e fileta. Ainda assim, ter sobrevivido àquele encontro significava que ele fora incrivelmente afortunado.
Ramil mal tinha conseguido carregar Beta inconsciente de volta para os esgotos na noite anterior. Mas quando ele finalmente acordou de novo, o sol já estava se pondo, o que significava que ele havia dormido o dia inteiro. Quando Ramil acordou, encontrou Beta deitada ali perto, e claramente havia algo de errado com ela. Ela não parava de murmurar, maldição. Ramil mancou até ela e perguntou se estava tudo bem. Beta gritou imediatamente, eu pareço bem para você? Ramil ficou em silêncio, incapaz de pensar em uma resposta. A mão e o braço de Beta estavam praticamente destruídos. O templo poderia curá-la, mas aquelas pessoas arrogantes e poderosas nunca tratariam alguém da baixa solia. Ramil se apressou em dizer para ela se acalmar. Mas Beta não conseguia se acalmar. Tudo o que ela queria agora era vingança. Com isso, ela arrastou seu corpo ferido para fora. Ramil entrou em pânico imediatamente. Não me diga que você está planejando usar aquela rejeitada da torre mágica. Pouco tempo depois, Beta encontrou Maniai encolhida debaixo de um lençol esfarrapado. Ela a chamou várias vezes, mas Maniai não respondeu. Beta puxou o lençol bruscamente e esbravejou, eu mandei você levantar. Você me ouviu? Maniai abriu os olhos confusa, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. Beta disse, eu preciso que você faça algo por mim, e você é a única que pode fazer isso. Maniai perguntou curiosa, como assim eu sou a única? Mas a ideia de finalmente ser necessária a preencheu com um pequeno sentimento de felicidade. Nine concordou imediatamente, prometendo completar a tarefa não importasse qual fosse. Beta abriu um sorriso sinistro para ela. Então vou confiar em você só dessa vez. Enquanto isso, a carruagem da casa Erengeum corria a toda velocidade pelas ruas. Lá dentro, a Plock ainda tremia por conta do que havia acontecido mais cedo naquele dia. Seu irmão mais novo, Aplion, perguntou, irmão, o que aconteceu com você? Ele percebia que Aplion estava agindo de forma estranha. Mas quando Aplion tentou interrogá-lo ainda mais, Aplion o empurrou com força contra a parede da carruagem. O cocheiro olhou para trás, mas preferiu não dizer nada. Aplion se recusou a contar a verdade ao seu irmão, porque o aviso de Riley ainda ecoava em sua mente. Sem que ele soubesse, o mascarado Riley estava deitado no teto da carruagem. Ao ver que a Plock mantinha a boca fechada, Riley decidiu que ele era pelo menos inteligente o suficiente para entender o aviso. Assim que Riley confirmou que a Plock não havia revelado nada, ele se preparou para escapar de fininho. Mas, logo em seguida, ele sentiu duas presenças hostis à frente. Riley franziu a testa. Percebendo que alguém o tinha na mira, ele ergueu o olhar e viu duas figuras bloqueando o caminho da carruagem. Riley reconheceu Beta e também se lembrou de Nine como a garota escondida no canto no dia anterior. Nine perguntou, ele não tem guardas e está deitado na carruagem de outra família. Tem certeza de que ele é a pessoa que você descreveu? Beta respondeu, não sei por que ele está fazendo isso, mas ele corresponde ao alvo melhor do que qualquer outro. O cocheiro gritou para as duas mulheres saírem do caminho. Beta apenas deu um sorriso cruel e ordenou que Nine matasse Riley. Ouvi-la falar sobre assassinato com tanta naturalidade fez o olhar de Riley ficar frio. Nine ergueu uma mão e começou a reunir mana na palma. Relâmpagos negros rapidamente se acumularam ao redor de seus dedos. No instante seguinte, uma lança de relâmpago negro desabou. Ela perfurou o cocheiro, carbonizou e despedaçou o teto da carruagem. A carruagem inteira capotou, arremessando a Plock e a Plion para fora da cabine. Riley saltou no ar no instante em que o ataque atingiu. Ele pousou em segurança num telhado próximo. Mesmo com as memórias de sua vida passada, ele nunca tinha testemunhado uma magia tão poderosa. Nine não esperava que Riley desviasse do seu ataque surpresa. A incrível velocidade de movimento de Riley fez com que o feitiço dela errasse completamente. Riley então percebeu que ela era rejeitada da torre mágica que os ladrões haviam escondido no dia anterior. Maniai encarou Riley com uma determinação inabalável. Ela murmurou, Beta disse que acredita em mim, então eu tenho que te matar por ela. Sou a única que pode atender ao pedido dela. Não posso trair as expectativas dela. Com essas palavras, uma quantidade imensa de mana negra irrompeu do corpo de Nine. Enquanto a energia violenta avançava em sua direção, Riley finalmente percebeu que essa oponente poderia realmente ser perigosa. Enquanto isso, nas arquibancadas do Castelo Solia, a sacerdotisa Prisia havia encontrado Sarah. Mas Sarah não fazia ideia de para onde Riley tinha ido. Ela apenas se lembrava de Riley dizendo que ia procurar o mordomo. Agora o mordomo havia voltado, mas Riley ainda estava desaparecido. O mordomo percebeu imediatamente que estava em apuros, e a culpa provavelmente recairia sobre ele. Se algo acontecesse com Riley, ele nunca seria capaz de encarar o conde. Iris perguntou a Prisia se ela pretendia continuar ali até o filho dela voltar. Em vez de responder, Prisia pegou o copo de cerveja de açúcar mascavo pela metade do assento de Riley.
O mordomo deduziu que ela estava prestes a usar seu poder sagrado para localizar Riley, mas ela não parecia estar procurando por ninguém. Em vez disso, ela parecia estar suprimindo sua raiva, enquanto o mordomo se perguntava o que ela planejava fazer. De repente, Prisia esmagou o copo em sua mão. A bebida escura escorreu pelos seus dedos e pingou no chão. Só então Prisia voltou a si. Ela sorriu rapidamente para Iris e se desculpou. Sinto muito. O que você acabou de dizer? Mas Iris, Sarah e o mordomo estavam apavorados demais para responder. Essa sacerdotisa parecia ter um temperamento forte. O mordomo ficou convencido de que isso era devido ao que havia acontecido no templo 2 dias antes. O comportamento de Riley claramente tinha enfurecido Prisia. Como ela ainda estava irritada, talvez Riley estivesse mais seguro longe dela. Naquele momento, um sacerdote gritou de repente, "Sacerdotisa!" O sacerdote claramente tinha corrido até lá a toda velocidade. Seu rosto estava coberto de suor, e ele trazia uma mensagem urgente. Ele relatou ansiosamente que um incidente grave havia ocorrido na praça principal. Antes que ele pudesse terminar, uma explosão ensurdecedora irrompeu da direção da praça principal. Enquanto isso, uma enorme bola de fogo criada por magia se chocou contra um prédio e causou uma explosão violenta. Os gritos da multidão ao redor foram quase completamente abafados pelas explosões contínuas. A praça principal estava celebrando o torneio de esgrima da capital, mas agora havia se tornado um verdadeiro inferno. Riley estava de pé em um telhado. Enquanto Nanyai disparava um feitiço negro como breu após o outro, Riley só havia lido sobre magia em livros antes. Então esta era sua primeira vez testemunhando uma verdadeira magia de ataque. Não havia como negar que Nanyai possuía um poder surpreendente para alguém tão jovem. Os guardas responsáveis por proteger a praça principal correram e tentaram detê-la. Mas a magia negra dela os atingiu um após o outro. Alguns foram carbonizados, enquanto outros foram congelados e estilhaçados como cristais. Riley concluiu que nem mesmo Sarah conseguiria deter Nanyai. Eles precisavam de alguém pelo menos tão poderoso quanto o mordomo. Em instantes, as vítimas começaram a se acumular por toda a praça principal. Sem ninguém por perto capaz de deter Nanyai, Riley percebeu que ele talvez tivesse que intervir pessoalmente, mas temeu que impedir esse desastre fizesse com que todos o tratassem como herói novamente. Nanyai entoou bola de fogo e lançou uma enorme esfera de fogo em direção a Riley. Riley saltou rapidamente para o telhado vizinho e desviou com facilidade da bola de fogo que se aproximava. Observar Nanyai atacar com um simples aceno de mão fez Riley pensar que lutar com magia parecia incrivelmente conveniente. Nanyai ergueu a mão novamente e mirou seu próximo feitiço em Riley. Após entoar lança de gelo, uma enorme lança de gelo surgiu acima dela. Enquanto a lança de gelo disparava em sua direção, Riley desembainhou velozmente a espada de ferro comum em sua cintura. Ele alertou Nanyai com exasperação. Você já não deveria entender a situação a essa altura? Com um balanço casual, Riley cortou a lança de gelo perfeitamente ao meio, deixando Nanyai atonita. Beta se escondeu atrás de Nanyai e ordenou histericamente que ela se apressasse e matasse Riley. Riley rapidamente reconheceu Beta como a mulher por trás do esquema de furto anterior. Ele suspirou, impotente. Já que a situação havia se tornado tão problemática, ele decidiu resolver tudo de uma vez. Riley empunhou sua espada e estudou os olhos de Nanyai. Um pensamento lhe veio à mente. Devo testar algo com ela? Enquanto isso, o mago de óculos encarregado do primeiro andar da torre mágica estava procurando a pessoa que havia destruído a pedra de medição de mana. Embora suspeitasse de Riley, a última pessoa a tocá-la, ele não conseguia acreditar que alguém com mana na média pudesse tê-la destruído. Enquanto ele lutava com aquele mistério, uma explosão causada por uma bola de fogo irrompeu ali perto. Após confirmar que se tratava de um feitiço de ataque intermediário, o mago de óculos correu imediatamente em direção à praça principal. Quando chegou ao local, a visão infernal diante de si o deixou completamente sem palavras. Ele viu Nanyai conjurando magia negra de forma imprudente contra o mascarado Riley. Nanyai conjurou outra bola de fogo e mandou as chamas escuras voando direto contra Riley. Mas, apesar do poder aterrorizante do feitiço, Riley permaneceu completamente calmo. Com um único golpe de sua espada, ele destruiu com facilidade a magia que se aproximava. Mas o mago de óculos encarou incrédulo. Ele nunca havia imaginado que alguém pudesse destruir magia diretamente com uma espada. Nanyai estava igualmente atonita. Riley estava usando uma espada de ferro comum, mas ainda assim continuava destruindo cada feitiço que ela lançava. Enquanto se preparava para lançar outro feitiço, Nanyai de repente começou a tossir violentamente. Um fio fino de sangue negro escorreu lentamente do canto de sua boca, mas Nanyai se recusou a desistir. Beta acreditava nela, então ela não podia trair essa confiança. Nanyai mudou de tática e criou um grande número de mísseis mágicos de uma só vez.
Embora o recuo mágico lhe causasse uma dor insuportável, ela se forçou a manter o feitiço. No instante seguinte, Nynaeve lançou todos os mísseis mágicos contra Riley sem hesitar. Dezenas de projéteis negros e semitransparentes voaram na direção de Riley de diferentes direções. Riley percebeu que este feitiço era diferente, então ele imediatamente balançou sua espada para evadir e desviar dos ataques que se aproximavam. Ele até redirecionou alguns dos mísseis mágicos contra os outros, fazendo-os colidirem em pleno ar. Riley percebeu rapidamente que esses mísseis mágicos continham muito menos mana do que seus feitiços anteriores. Ao ver o sangue negro no queixo de Nynaeve, ele percebeu que o corpo dela já estava chegando ao limite. Beta, que estava escondida por perto, também começou a duvidar das habilidades de Nynaeve. Ela exigiu ansiosamente, não me diga que você não consegue derrotá-lo. Ande logo e me responda. Nynaeve mal conseguia ficar de pé, mas respondeu fracamente, por favor, confie em mim. Eu vou concluir o seu pedido. Mesmo que isso custasse sua vida, ela estava determinada a matar Riley. Mas quanto mais Riley observava Nynaeve, mais incomum a magia dela parecia. Em sua vida passada, ele também havia encontrado pessoas com talentos extraordinários cujos poderes exibiam cores ou movimentos únicos. No entanto, a magia negra de Nynaeve parecia completamente diferente. Cada feitiço que ela lançava era um breu total, fosse fogo, gelo ou raio. Não era um preto puro ou elegante. Em vez disso, parecia imundo e nojento, quase como esgoto. A mana dentro de seu corpo estava descontrolada, e continuar a lutar poderia custar sua vida a qualquer momento. Riley também percebeu que Nynaeve não conseguia controlar adequadamente a mana dentro dela. Seus olhos estavam desfocados e lágrimas negras como piches corriam pelo seu rosto. Vendo que Nynaeve claramente não estava em seu juízo perfeito, Riley decidiu que não poderia deixar isso continuar. Com esse pensamento, ele apertou o cabo de sua espada e se preparou para encerrar a batalha. Mas mais espectadores começaram a se reunir nas proximidades, observando Riley com esperança e esperando que ele derrotasse a Maga Negra. No momento em que Riley ouviu suas vozes expectantes, seu humor afundou. Ele se lembrou de como as pessoas em sua vida anterior o tratavam como um herói e o sobrecarregavam com suas esperanças e missões. Essas expectativas o encurralaram e o deixaram sem caminho de volta. Naquele momento, uma onda sufocante de intenção assassina irrompeu de Riley. Nynaeve, que estava preparando um feitiço poderoso, sentiu imediatamente sua terrível intenção de matar. Ela rapidamente avisou Beta, fuja. Você ainda pode escapar se for embora agora. Nynaeve pretendia segurar Riley para que Beta pudesse pelo menos sobreviver. Mas, em vez de partir, Beta chamou Nynaeve de inútil por não conseguir cumprir sua tarefa. Ela até alegou que Nynaeve não tinha o direito de morrer antes de matar Riley. Nynaeve finalmente percebeu que Beta nunca havia acreditado nela de verdade. No entanto, ela ainda se recusava a deixar que Riley a matasse. Enquanto isso, a aura assassina de Riley a cercava completamente. Beta desabou no chão aterrorizada e se viu incapaz de se mover. Riley caminhou lentamente em sua direção e declarou friamente, o show acaba aqui. Usou o resto de sua mana para invocar um enorme pilar de fogo sobre Riley, mas nem mesmo um feitiço daquele nível representava uma ameaça para ele. Riley brandiu sua espada dentro das chamas, criando um redemoinho poderoso que dissipou instantaneamente todo o pilar. Nynaeve continuou se colocando entre Riley e Beta, implorando desesperadamente para que Beta escapasse. Vendo essa garota tola proteger alguém que apenas a havia usado, Riley atingiu seu estômago com cuidado e a deixou inconsciente. Depois que Nynaeve desmaiou, Riley voltou seu olhar frio para Beta. Ele disse friamente, não sou tão tolerante assim. Depois de tudo que você fez, perder as duas mãos não é nem de longe o suficiente. Assim que terminou de falar, Riley desferiu um golpe de espada contra Beta sem hesitar. Mas pouco antes da lâmina atingi-la, uma barreira mágica invisível a bloqueou. Riley parou. Um mago idoso segurando um cajado flutuava acima dele, observando a praça lá embaixo. O velho perguntou com autoridade, quem é você? Riley percebeu que havia prolongado a luta por muito tempo e atraído alguém com uma mana tremenda. Para piorar a situação, cavaleiros reais e membros do Templo de Solia também se aproximavam de diferentes direções. Quando Riley se recusou a responder, o velho mago ergueu seu cajado e formou uma bola de fogo ardente. Ele declarou com arrogância, o grão-mago Astroa, lidarei com você pessoalmente. Riley apertou o cabo de sua espada e derramou mana na lâmina, criando uma aura azul ao redor dela. Enquanto a bola de fogo descia em sua direção, Riley decidiu que poderia interferir na magia usando sua espada. Com um corte preciso, Riley dividiu a bola de fogo de Astroa em 3 pedaços. Em seguida, ele redirecionou todas as 3 chamas, mandando uma delas voando direto de volta para Astroa. Astroa ficou pasmo e rapidamente lançou uma bola de água para deter a chama que retornava.
A água e o fogo colidiram em pleno ar, fazendo com que ambos os feitiços se dissipassem. Quando Astro olhou para baixo novamente, Riley já havia desaparecido sem deixar rastros. Ele rapidamente usou magia de detecção e vasculhou a área em busca de Riley. Naquele momento, uma espada imbuída de mana veio girando de repente em sua direção por trás. Astroa reagiu rápido e criou imediatamente uma barreira defensiva atrás de si. Mas a barreira não conseguiu deter a espada de Riley e foi perfurada instantaneamente. A espada voadora então apunhalou o braço de Astroa, arrancando um gemido de dor de seus lábios. Astroa ficou furioso. Ninguém jamais havia ousado humilhar um grão-mago dessa forma. Mas, quando ele vasculhou a praça principal, o mascarado Riley já havia desaparecido. Enquanto isso, Prisia se dirigia para a praça principal quando notou uma massa de chamas voando em direção ao grupo do templo. Ela imediatamente conjurou uma barreira sagrada e bloqueou as chamas de Astroa com um escudo dourado. Pouco tempo depois, Riley retornou casualmente para perto do mordomo e de Sarah. Sua aura assassina havia desaparecido completamente, e ele mais uma vez parecia tão preguiçoso e exausto como de costume. Aliviado ao ver Riley ileso, o mordomo perguntou apressadamente onde ele estivera. Riley respondeu: "Eu fui ao banheiro e tentei encontrar vocês, mas acabei me perdendo." Iris riu e explicou que o castelo possuía vários banheiros. Então eles provavelmente haviam pegado caminhos diferentes e se desencontrado. O mordomo não acreditou totalmente na desculpa, mas presumiu que Riley havia sentido Prisia procurando por ele e decidido se esconder. Sarah não o questionou mais. Ela estava apenas aliviada por Riley ter retornado em segurança. Iris então deixou a arena com Riley, Sarah e o mordomo. No entanto, Riley sabia que ainda tinha negócios inacabados na praça principal, então teria que sair novamente naquela noite. A ideia de assumir voluntariamente outro assunto problemático o deixou frustrado consigo mesmo. Tarde da noite, Nainai acordou dentro de um quarto abandonado e imediatamente sentiu uma dor intensa no estômago. Ela se encolheu no chão e descobriu que não conseguia nem controlar a mana dentro do seu corpo. Lembrando-se dos insultos de Beta, Nainier começou a odiar sua própria fraqueza e entendeu por que a torre mágica a havia abandonado, abraçando os joelhos em desespero. A voz de Riley surgiu de repente da escuridão. Riley não usava mais sua máscara, aproximando-se lentamente de Nainier. Nainier perguntou cautelosamente o que havia acontecido com Beta, e a resposta vaga de Riley fez perceber que Beta estava morta. Riley não lhe deu tempo para sofrer e perguntou diretamente: "Esqueça por que você me atacou. Eu só quero saber como você me reconheceu." O que Riley realmente queria saber era como Naini havia enxergado através de sua máscara e o identificado em cima de uma carruagem. Mas Naini enterrou o rosto entre os joelhos e disse friamente que não tinha motivos para lhe contar. Riley mudou a pergunta e questionou o que ela realmente era, já que a cor de sua magia era completamente diferente da de um mago comum. Quando Nainier se recusou a responder novamente, Riley puxou sua espada e encostou a ponta no pescoço dela. Nainier tremeu, acreditando que estava prestes a morrer. Ao enfrentar a morte, memórias de sua vida antes do experimento da Torre Mágica retornaram a ela. Sua família era terrivelmente pobre, então Nainier se voluntariou para o experimento secreto da Torre Mágica para sustentar seu único parente vivo. A Torre Mágica lhe prometeu dinheiro e a oportunidade de aprender magia, enchendo Nainier de esperança para o futuro. Mas, no terceiro dia de experimento, ela já se arrependia de ter entrado na Torre Mágica. Os pesquisadores a forçavam a engolir grandes quantidades de drogas desconhecidas. Essas drogas deixavam sua pele repetidamente preta como carvão e mortalmente pálida, causando uma dor além do que qualquer pessoa comum poderia imaginar. Sempre que ela tentava desistir, os pesquisadores diziam que todos acreditavam nela e a forçavam a suportar mais. Os experimentos posteriores destruíram metade do seu rosto e um olho, além de custarem 2 de seus dedos. Com as drogas aumentando sua mana, ela dominou a magia do sexto círculo em 2 anos e finalmente lhe disseram que o experimento havia acabado. Naini voltou para casa cheia de esperança, acreditando que finalmente poderia ver sua mãe de novo. Mas sua mãe não a reconheceu e a expulsou por causa de sua aparência horripilante. Sem ter para onde ir, Nainier não conseguia entender o que tinha feito de errado. Todos haviam depositado suas expectativas nela, e ela havia dado tudo de si, mas mesmo assim a abandonaram. Ao ouvir a voz embargada de Nainier, Riley viu seu antigo eu nela, e seu olhar se suavizou aos poucos. Ele conteve sua intenção assassina e disse seriamente: "Seu caminho estava errado desde o começo. O meu também." Riley guardou a espada e perguntou se ela o deixaria mostrar outro caminho a seguir. Nainier já não ousava esperar nada de ninguém, então apenas levantou a cabeça, confusa. Riley disse para ela não se preocupar. Ele não estava oferecendo ajuda de graça, pois pretendia fazer um acordo com ela. Riley disse que entendia o que a atormentava e sabia como ela deveria lidar com isso. Se Naini aceitasse o acordo, ele lhe daria a resposta.
Mas, antes de revelá-la, Riley exigiu um pagamento adiantado. Manier não conseguia entender por que Riley ajudaria alguém que acabará de tentar matá-lo. Ela também não entendia por que um nobre da família de um conde simpatizaria com alguém como ela. Riley simplesmente explicou que ela o lembrava de algo do seu passado. Isso só deixou Nynaeve ainda mais confusa. Como um garoto nobre da sua idade poderia entender tão bem o seu sofrimento? Como pagamento adiantado, Nynaeve levou Riley ao porão da Torre Mágica, onde ele começou a vasculhar montanhas de caixotes de madeira. Quando Riley abriu um dos caixotes, encontrou-o cheio de plantas que lembravam ervas medicinais. Ele levou um punhado ao nariz e cheirou, fazendo sua expressão ficar séria. Não eram ervas comuns. Eram narcóticos que poderiam causar dependência após apenas alguns usos. Enquanto Riley inspecionava os caixotes, a porta atrás dele se abriu de repente, e uma voz idosa surgiu da escuridão. Nynaeve estremeceu e se virou imediatamente para o recém-chegado. No momento em que reconheceu o velho entrando no porão, seu corpo inteiro começou a tremer. Era o grande mago Astroa, o homem que a tratara como uma cobaia de laboratório. Riley colocou sua máscara na mesma hora e reconheceu Astroa como o velho mago que ele havia enfrentado na praça principal. Astroa encarou os dois e disse friamente, então um par de ratos conseguiu se esgueirar para cá. Riley permaneceu totalmente calmo e balançou as ervas narcóticas casualmente na frente de Astroa. Ele perguntou de propósito, isto pertence a você, não é? Tenho quase certeza de que são ilegais em Solia. Incapaz de negar, Astroa rangeu os dentes enquanto o ar em todo o porão começava a tremer. Com seu segredo exposto, Astroa decidiu eliminar tanto Riley quanto Nynaeve. Ele terminou um feitiço em segredo, fazendo incontáveis partículas minúsculas de gelo branco se acumularem atrás dele. Era a nevasca, um feitiço de gelo intermediário capaz de despedaçar seus alvos ou congelá-los por completo. Riley se colocou à frente de Nynaeve e respondeu a Astroa com as palavras que ela usara antes. Não tenho motivo para explicar minha identidade a você. Mas, no instante em que Astroa tentou lançar seu feitiço, seu braço ileso caiu no chão. Astroa nunca teve a chance de conjurar a nevasca, porque a espada de Riley já havia decepado seu braço. Enquanto Astroa encarava seu braço no chão, o pânico finalmente surgiu em seu rosto. Riley disse com calma que, em vez de ficar encarando, ele deveria se teletransportar para o templo e recolocar o braço. Riley então bateu no chão e notou que aquela parte era muito mais frágil que a área ao redor. Astroa ficou horrorizado e não conseguia entender como Riley sabia que outro andar estava escondido sob eles. Riley olhou para Nynaeve, e seu aceno trêmulo confirmou que o laboratório secreto estava logo abaixo. Percebendo que seu segredo fora descoberto, Astroa acusou Mani furiosamente de trair a Torre Mágica. Mani reuniu sua coragem e respondeu que Peruda a ensinara magia, enquanto Astroa só havia lhe dado drogas e sofrimento. Sem querer enfrentar Riley e Maniai ao mesmo tempo, Astroa usou o teletransporte imediatamente e escapou do porão. Após encontrar a entrada oculta, Riley desceu a escada em espiral até o verdadeiro laboratório. Maniai estava assombrada demais por suas memórias para entrar, então Riley perguntou se ela pretendia ficar lá fora para sempre. Depois de hesitar um pouco, Manier tomou coragem e o seguiu para dentro. Várias cobaias à beira da morte estavam aprisionadas dentro do laboratório, incluindo crianças pequenas. Riley cortou as grades de ferro e deixou a insígnia da casa Eren-G1 no local de propósito. Ele mandou Nynaeve levar os sobreviventes para fora e a lembrou de dar um passo para trás e começar a viver para si mesma. Nynaeve ainda não conseguia entender totalmente o plano de Riley, mas sentiu que um novo caminho finalmente se abrirá diante dela. No dia seguinte, a partida final do torneio de esgrima da capital chegou ao fim. Seguindo as instruções de Riley, Nynaeve esperou 20 minutos após a partida antes de levar as provas para o templo de Solia. Ela entrou no templo descalça com uma amostra da planta narcótica proibida escondida no bolso. Vários sobreviventes resgatados do laboratório secreto da Torre Mágica foram com ela. Ela revelou sobre os narcóticos, os experimentos humanos e tudo o que as vítimas haviam suportado, na esperança de que o templo impedisse que mais alguém sofresse. Após ouvir seu apelo desesperado, a sacerdotisa Prisha se aproximou pessoalmente e perguntou seu nome. A garota respondeu nervosamente, meu nome é Nynaeve. Prisha estudou com cuidado o olho bom que restava em Nynaeve antes de convocar imediatamente o sacerdote Astil. Em seguida, ela perguntou quantos sacerdotes e cavaleiros sagrados o templo poderia mobilizar. Pouco tempo depois, Priscila liderou as forças do templo para a Baixa Solia e confrontou Astraea diretamente. Ela exigiu saber se ele estava envolvido na produção de narcóticos e na realização de experimentos cruéis com humanos. Astraea abriu um sorriso amigável e alegou não ter nada a ver com isso. Mas Priscila se recusou a acreditar em suas desculpas e insistiu em investigar tudo. Percebendo que a situação estava se voltando contra ele, Astroa começou a conjurar um teletransporte em segredo. Antes que ele pudesse terminar, Nynaeve usou o cancelamento de feitiço e interrompeu sua fuga à força.
Astroa ficou chocado que Neniei tivesse poder suficiente em 6 círculos para interferir num mago do 7º círculo. Suportando o contragolpe, Nanii declarou que nunca mais permitiria que alguém sofresse o mesmo destino. Enquanto isso, Hyli chegou com Eiras, Serra, o mordomo e os cavaleiros reais, então ficou observando no meio da multidão enquanto bebia cerveja de açúcar mascavo. Mesmo cercado pelas forças do templo e pelos cavaleiros reais, Astra continuou negando seus crimes. Os olhos de Prisha ficaram dourados quando ela perguntou se ele poderia jurar perante a deusa Erenetsa que cada palavra que havia dito era verdade. Astraea não conseguiu fazer o juramento, e seu sorriso amigável foi se desfazendo aos poucos. Os olhos dourados de Prisha podiam ver através das mentiras, funcionando como um detector de mentiras sobrenatural. Embora Hayley ainda detestasse sacerdotisas, até ele precisou admitir que Prisia teve coragem de enfrentar um grande mago sozinha. Astra não podia mentir diante dela. Então as suspeitas de todos finalmente se confirmaram. O grande mago Astra era o responsável pela fabricação dos narcóticos e pela condução dos experimentos humanos. Sem ter como esconder a verdade, Astroa admitiu tudo, mas afirmou descaradamente que seus experimentos não haviam prejudicado ninguém. Os cavaleiros reais avançaram na mesma hora para prendê-lo, mas Astraea se recusou a se render. Ele conjurou graxa e pântano em rápida sucessão, fazendo os cavaleiros ao redor escorregarem e afundarem na lama. Ao mesmo tempo, uma intensa intenção assassina irrompeu de Astraea, deixando claro que ele pretendia matar todos no seu caminho. Ele se elevou no ar e invocou várias bolas de fogo enormes antes de lançá-las impiedosamente contra a Baixa Solia. Quase 50 cavaleiros reais de elite, cavaleiros sagrados e sacerdotes uniram forças contra Astroa, dando início a uma batalha brutal. Mania usou o cancelamento de feitiço repetidas vezes para impedir sua fuga, mas o contragolpe levou seu corpo aos poucos ao limite. Quando os pensamentos sobre Beta a distraíram, Hayley usou uma mensagem mental para lembrá-la de que qualquer coisa a se pensar depois da batalha deveria esperar até que ela terminasse. Nynaeve recuperou sua determinação e se concentrou em completar a tarefa diante dela. Mesmo que seu corpo pudesse colapsar a qualquer momento, ela se recusou a deixar que a torre mágica prejudicasse mais alguém. Pouco tempo depois, o mascarado Hayley surgiu silenciosamente atrás de Nene. Ele explicou que a batalha estava se arrastando demais e os ataques de Astroa já ameaçavam sua mãe, então aquilo precisava acabar imediatamente. Astroa reconheceu Hayley como o espadachim mascarado que o havia humilhado 2 vezes na noite anterior. Desta vez, Hayley não tinha a menor intenção de deixar a batalha se arrastar ou permitir que Astroa escapasse de novo. Prisia criou uma enorme barreira dourada que parou a chuva de flechas de fogo e gelo, protegendo todos que estavam embaixo. Astroa liberou todo o seu poder e conjurou Nevasca, um feitiço de gelo do 7º círculo capaz de congelar toda a área. Finalmente, Nynaeve disparou o feitiço do 6º círculo, Impacto Giga, enquanto Hayley arremessou simultaneamente sua espada imbuída de mana através do enorme pássaro de fogo de Astroa. O ataque combinado deles perfurou o peito de Astroa e matou o grande mago do 7º círculo. O corpo de Astroa caiu do céu, enquanto a neve branca deixada pela nevasca continuava flutuando pelo ar. Embora ainda fosse primavera, a Baixa Solia parecia como se o inverno tivesse chegado mais cedo.